César Almeida, economista, meu grande amigo, dispensa apresentações. Vamos começar, César, rapidinho. Eu já ia te passar a palavra, mas você me mandou um relatório essa semana maravilhoso que você elaborou sobre a posição de competitividade de Salvador em muitos setores, né? A gente vai falar disso demoradamente, mas antes você fale com o nosso público aqui. É uma honra tê-lo aqui no meu canal. Oi, Aurélio, alegria estar aqui com você, batendo esse papo. A gente sempre aprende aí vendo os vídeos do seu canal, vendo o conteúdo que você traz para a gente. E eu estou muito feliz, e eu que estou honrado de estar aqui, poder bater esse papo hoje e falar um pouco sobre nossa cidade, nosso estado, né? Sobre como é que a gente pode aí encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas e avaliar criticamente o que existe à nossa volta, né? Eu acho que o mais importante e que o seu canal traz é trazer luz, né, e trazer reflexão para que a gente amplie a nossa consciência sobre o que está acontecendo. Eu acho que esse é o principal fator. E parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho. Antes de a gente chegar em Salvador, você é lá do Vale do Rio Cachoeira, você veio de lá, estudou lá, inclusive, em Itabuna, né? Em breve, Exatamente. prometido aqui no canal, em breve teremos a história de Ilhéus e a história de Itabuna, e como nunca foi contada. Então pode ter certeza que Uau, inédito muito legal. Eu sou, aqui. eu sou nascido em Itabuna, fui criado em Bicaraí, então me considero bicaraense, né? Mas nasci natural de Itabuna e morei em Itabuna, morei em Bicaraí, fiz faculdade em Ilhéus, da minha vida do sul da Bahia, sou um homem aí que fui criado em fazendas de cacau aí, né? Em roças de cacau, porque fazenda era para quem tem muito dinheiro. Meu pai tinha rocinha de cacau, um contabilista, e foi uma alegria ter vindo do sul da Bahia e já estou em Salvador, na região metropolitana, radicada aí há muitos anos. Mas bacana, vou estar doido aí para ver essas histórias aí do sul da Bahia, adoro. Eu desmistifico muita coisa que é contada em Itabuna, assim, que o pessoal conta que Itabuna é muito marcada pelos memorialistas, né, que contam as histórias de Henrique Alves, de Firmino Alves, dos sergipanos e tal. Tem muito mito nessa história, a gente vai desconstruir os mitos, mas também vai contar histórias muito engraçadas, né? Itabuna tem histórias engraçadíssimas da época da fundação, fantásticas, né? Coisas belas, né? Tinha o Henrique Alves, que era o único era o único coronel que não tinha um piano de cauda, né? Aquela época do cacau, o pessoal trazia piano de cauda para entrar em casa já era um problema. Pois é, pois é, pois é. Era Era, muita ostentação. Se fosse hoje, seria a cidade da ostentação do Brasil, em Campina exato, Grande. era uma coisa muito interessante, né? A Guerra do Sequeiro do Espinho também, que é uma guerra muito mal contada. Eu acho que Jorge Amado desvirtuou muito na história quando transformou em romance, né? Terra Sem Fim. E aí ficou passando a versão, né? Do porquê daquela briga dos Badarós e tal. Uhum. Então a gente fomos a fundo na pesquisa do que realmente aconteceu, e tinha a ver com o populismo da época do seabrismo, né? O seabrismo era o grande movimento político da época na Bahia. Eu acho que você deve ter estudado essa história de JJ Seabra, né? E isso teve uma influência nefasta sobre o estado todo, incluindo a região sul, né? Que era na época já o grande celeiro do estado em termos de produção de riqueza. Mas bem, vamos. Agora você está em Salvador, eu também estou em Salvador. O canal já tem os vídeos de Salvador, já tem a história de Salvador aqui. E vamos falar sobre esse relatório que me chamou a atenção. Você trabalha no setor, você é conhecido por isso, pela associação, inclusive. Eu queria que você falasse disso, contasse um pouco da história para quem ainda não lhe conhece, de recursos humanos, né? Uma das questões que me chamou a atenção no seu relatório é como Salvador está atrás nessa questão de mão de obra e recursos humanos. Fala um pouco desse teu trabalho nos recursos humanos, dessa associação que você teve e tudo, que você tem essa liderança dentro dessa área, né? E como é que isso foi parar no relatório, como é que você avalia isso? Bem, Aurélio, eu sou economista, comecei minha carreira, na verdade, eu sou técnico em contabilidade antes de ser economista, depois eu formo economia, faço mestrado e eu começo minha carreira na área financeira. Mas por necessidade de melhorar, porque eu muito jovem assumi posições de liderança e por necessidade de se melhorar como líder, eu comecei a fazer alguns programas de desenvolvimento de liderança e comecei a me apaixonar pela área de desenvolvimento humano. Então, essa área de desenvolvimento, de tornar as pessoas melhores para o trabalho, né, tornar as pessoas melhores para a sua função, do ponto de vista do comportamento, e acabei me tornando especialista nessa área porque eu me desenvolvi muito e ajudo
muitas pessoas a se desenvolverem, muitos líderes, né, empreendedores, etc., a se desenvolverem. Faço isso em importantes, influentes organizações pelo país. E como eu sou uma pessoa muito gregária, né, onde eu estou, eu quero fazer parte das minhas comunidades, então eu fiz parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, estive como presidente da associação aqui na Bahia e também estou como presidente, como diretor, na verdade, de inovação da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Brasil. Então, eu tenho essa bagagem, essa história de economista e atualmente mais focada na área de gestão de pessoas. Então, por isso que eu acabei me aprofundando, né? Também como estou como presidente da Junior Achievement, que é a maior ONG de empreendedorismo jovem do mundo. A gente apoia, né, a educação empreendedora para jovens, principalmente em escolas públicas, aqui na Bahia, quase exclusivamente. Eu me dediquei aí a estudar nos últimos tempos um pouco de como é que é essa relação, né, da educação, do emprego, da renda da nossa cidade e do nosso estado, né? E aí é assustador os números que a gente vê de Salvador e também é um contrassenso, porque você tem indicadores tão ruins e, ao mesmo tempo, uma avaliação do governo tão boa. Eu realmente não consigo, não faz match, se a gente usar a linguagem aí, né, do Tinder, não faz Sim. match na minha cabeça, porque eu não estou enxergando essa avaliação tão positiva das ações de quem está no poder na Bahia e em Salvador, que realmente assim impressionante. E eles mesmos, né, são dois grupos aí teoricamente opostos, mas eles mesmos estão fazendo elogio um ao outro, né? Então assim é uma coisa também assustadora, né? Você vê a propaganda da candidata do PT aqui em Salvador, faz elogio à administração municipal, mas diz que ela que tem que continuar. Então assim é um troço, tá, assim, nós estamos vivendo um mundo, né, que está tudo perfeito na cabeça deles e na propaganda política. E na realidade não está. Na realidade, a gente tem uma cidade que tem os piores indicadores, e o Estado também, é importante frisar isso, para que ninguém aqui traga aqui uma visão que eu estou sendo parcial para um lado ou para o outro. Nós temos uma cidade e um Estado com os piores indicadores em itens super relevantes, tá, Aurélio, da vida das pessoas. Quais são esses itens? Número um, educação. Nós somos, assim, os piores indicadores de educação, a cidade e o Estado. Número dois, violência. A Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil, fica aí brigando pelo número um do ranking, e Salvador, idem. Número três, emprego, que é a dignidade das pessoas. Salvador é a capital do desemprego e a Bahia é o estado com o maior número de desempregados do Brasil. Bom, preciso dizer mais o quê? Aí você, quando observa a avaliação dos governos e a opinião pública sobre quem está no poder, e ela é positiva, fala assim, não, mas então eu estou enxergando coisas que ou eu estou enxergando errado, ou as pessoas não estão vendo esses números. Então, eu acho que a gente tem a obrigação, sabe, Aurélio, de trazer e traduzir o que está acontecendo na realidade da vida das pessoas, para que elas saiam da coisa da comunicação, porque eles gastam milhões em comunicação para vender um estado e uma cidade maravilhosa, mas que na verdade não é. Não estou dizendo que não tem mérito em ações feitas, tá? É importante deixar claro aqui esse disclaimer. Não existe que não foram coisas feitas, mas por que essas coisas não são priorizadas as mais importantes, que é dar dignidade às pessoas que têm emprego, que é dar educação às pessoas que vai encontrar dignidade através do emprego. A gente sabe que é com a educação e escolaridade que você pode ganhar mais, que você pode ascender socialmente, que você pode mudar de vida. Então, diante dessa indignação minha, quando eu vou olhar os dados, né, e aí você fala de educação, vamos começar por esse. Quando a gente olha o ranking de cidades empreendedoras, um ranking feito por um instituto chamado Endeavor, um instituto super respeitado no Brasil, e eles estudam 32 principais cidades brasileiras, 32 cidades importantes, não são todas capitais, algumas não são capitais. Por exemplo, no norte do país entra Manaus e Belém, não entram as demais capitais, mas entram cidades de médio porte, né, do interior de São Paulo, etc. É. E aí, quando a gente olha esse ranking das Campinas, por 32 exemplo, cidades, Campinas, por exemplo, é maior que muitas capitais, eu acho que é que a maioria das E capitais. Campinas, exatamente, muito mais desenvolvimento. Então, quando a gente olha nesse ranking, Salvador é o ranking de cidade empreendedora, tá? Salvador ocupa o 25º lugar. E aí, quando a gente olha o que compõe o ranking, Capital Humano é o 30º lugar. Então, assim, você vê que está tudo relacionado. Nós somos a capital de desemprego por quê? Porque nós estamos em 30º lugar no ranking em relação a capital humano, no ranking de cidade empreendedora da Endeavor. O que isso significa? Como a gente não educa as pessoas, elas não ficam preparadas, elas não empreendem, elas não geram riqueza, elas não conseguem se colocar no mercado de trabalho, e a gente tem uma cidade
cheia de recurso, uma cidade rica do ponto de vista de patrimônio histórico, do ponto de vista de patrimônio natural, do ponto de vista de patrimônio cultural, e uma cidade com pessoas pobres porque elas não têm acesso à educação de qualidade. Então, esse é o número de Salvador. Como é que a gente não se fica indignado de 32 grandes cidades do Brasil nós ocuparmos o 25º lugar? Isso é um dos indicadores. Aí tem vários aqui para a gente ir conversando. Essa questão é bem complexa, né? Até a minha esposa falou, do que eu mostrei para ela, ela disse, poxa, mas Salvador não tem um alto índice, e tem realmente, comparado, principalmente com o interior, de pessoas com diploma universitário. Tá? Tem duas universidades públicas, tem faculdades privadas que surgiram aí aos montes, fiéis e tal, aquela coisa. Mas isso tem a ver, e eu vi também nas as escolas municipais, você vê prédios muito bonitos hoje, prefeitura, talvez o reconhecimento venha daí, você vai em Pau da Lima, você olha para a escola, que coisa mais linda, né? Um prédio parece um centro empresarial de tão bonito que fizeram. Mas a qualidade do que está ensinando lá não parece nem na universidade, nem na escola básica, né? Quer dizer, o lado profissional, na hora que você vai ver o exercício profissional, e eu vejo isso no meu dia a dia também, nas minhas várias atividades, a qualidade do que se produz, do, do preparo de quem, do material humano, do recurso humano, deixa a desejar, né? Então, não há... A primeira coisa a desmistificar, né? Eu sei que você dá palestra sobre isso e tudo, é que não há uma relação direta entre... tem tantas pessoas sem diploma, seja de ensino médio, de fundamental, de ensino superior, e isso significa... O analfabetismo, Salvador, praticamente não tem analfabetismo adulto, né? Então, o IBGE não aponta. Com a capacidade realmente de transformar isso em produtividade de mão de obra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que o recurso humano chega, como é que você administra isso e qual é essa relação. A gente sabe que existe uma relação, claro que seria ideal que todos pudessem cursar a universidade e tal, mas que também tem a ver com a qualidade, não? Olha, você trouxe aqui questões muito relevantes. A primeira questão é entender o seguinte: a relação anos de escolaridade e renda é totalmente direta e proporcional. Ou seja, quanto mais anos uma pessoa passa na escola, quanto mais tempo ela tem de escolaridade, mais a renda dela vai aumentar proporcionalmente. Isso é fato. O que acontece no nosso modelo de ensino? O primeiro aspecto é uma total desconexão, né, do que está sendo ensinado com a realidade local. Então, assim, você tem que preparar o ensino de acordo com a realidade, onde o jovem está inserido, onde aquela família está inserida, naquela cidade. Então, Aurélio, eu vejo em primeiro lugar isso. Essa desconexão, ela vem e a gente pode observar qual é o principal potencial de Salvador. Quando a gente pergunta isso e a gente começa a conversar, Salvador cidade, não Bahia. Quando você começa a falar de Salvador, você não pode deixar de fora o quê? Cultura e turismo. Não pode deixar de fora. Cultura e turismo é um fator, sim, sei lá, número um dessa cidade, é uma cidade de serviços, né? Mas que turismo é, sem dúvida, um ponto muito relevante. Aí quando você pensa em turismo, aí é o segundo elemento, que falta ambição. É uma cidade que não tem ambição. E quando você junta a falta de ambição de ter um ensino de qualidade, top de linha, com a desconexão com a realidade local, que é essa vocação natural da cidade, você não proporciona ao jovem a possibilidade dele se inserir nisso. Então, qual que é a nossa falta de ambição? Aí eu te faço uma provocação. Como que a gente não tem em Salvador escolas públicas de ensino fundamental, ensino médio, ensinando, mas ensinando de verdade, para tornar nossos jovens bilíngues? Se nós queremos ser uma potência do turismo. Sabe assim, é absurdo isso. É absurdo. Nós estamos excluindo um monte de gente do mundo porque não consegue se comunicar a segunda língua. É o imperialismo, você está se cedendo a falar a língua sei lá, o inglês ou o espanhol. Eu quero receber esse dinheiro, eu quero que esse turista venha da Europa para cá, que ele venha dos Estados Unidos, que ele venha da Alemanha, porque na Alemanha eles conseguem se comunicar bem em inglês, ou que ele venha do Japão, que pelo menos o guia que fala japonês vai saber falar inglês. Ou seja, eu quero que ganhar esse dinheiro desse turista aqui. Mas eu preciso ter infraestrutura, eu preciso ter serviço, eu preciso ser tão bom que ele queira vir, queira indicar pessoas para vir e que as companhias aéreas tenham mais voos, etc. E o que a gente tem? A gente não tem um voo de uma companhia americana ligando Salvador com os Estados Unidos, apesar de ser um dos estados mais perto dos Estados Unidos. Então, assim, é algo estarrecedor, entendeu? Na minha cabeça, que essa falta de ambição de ter um ensino de qualidade, de tornar nossos jovens bilíngues, por que não?
Porque a gente não pode começar com escola, com 2, com 3. O jovem de classe média, o jovem de classe alta é bilíngue em Salvador. Ele estuda em escolas, ou então ele faz cursos suplementares para aprender uma segunda língua. E ele viaja para o exterior. Então, a gente, mais uma vez, o que a gente faz, Aurélio? A gente aumenta essa desigualdade social. E a educação é um grande fator de aumento dessa desigualdade social. E aí, quando você observa o discurso, né, de social e etc., mas na prática tem essa ambição, essa vontade, de fato, de transformar a vida das pessoas. Exato. E aí você falou uma coisa fundamental que é o turismo, né? Turismo, claro, Salvador se estruturou a partir do CIA, do Polo, de Candeias e tal, da refinaria. É, essa estruturação é basicamente recente, né? Começou com a refinaria, depois veio o CIA, depois veio o Polo. Sempre procuro na história de Salvador colocar isso. Em grande parte ocupou a mão de obra aqui de Salvador, isso aumentou muito a renda. Eu tenho estudos que demonstram como a indústria paga melhor do que serviços, por exemplo, né? Na média, ela paga muito bem. Essa indústria especializada eh, de alto nível que a gente tem no polo de Camaçari, mas cada vez mais as empresas já não estão mais dispostas a buscar o trabalhador aqui. Então, isso vai ficar cada vez mais para lá. Salvador tem que reencontrar a sua vocação natural, que não é ser uma cidade dormitório de Camaçari, e sim ter a sua própria economia baseada em cultura e turismo, como você em prestação de serviços, né? Claro, claro. E as pessoas também não querem mais ficar passando 1 hora e meia no ônibus de manhã cedo, acordando às 5 da manhã, e depois mais 1 hora e meia para voltar para casa, se você pode morar mais perto do trabalho. Então, assim, é uma coisa meio de contrassenso. Então, a gente precisa, eu acho que a educação é o número 1 da nossa conversa, a gente precisa de fato falar a verdade, né? Assim, o Estado, não só Salvador, tá? É importante porque o ensino médio é a responsabilidade do Estado, então impacta na cidade também. Mas quando a gente olha os indicadores de educação do estado da Bahia e da cidade de Salvador, são os piores do Brasil. E Não, aí você observa que a relação, o que eu falava antes, que a relação, a o que escolaridade salta aos olhos no teu relatório é a mesma coisa. o IDH, considerando todos os fatores, é alto, relativamente alto para o Nordeste, para a situação do país pobre, né? Não é a renda geral, a renda per capita geral de Salvador não é tão baixa assim. Mas a parte de ensino vai lá embaixo, né? Quer dizer, realmente. Aí o IDH, eu quero te complementar que o IDH, eu acho, assim, quando a gente, nós temos que comparar sempre com os comparáveis. Então, quando eu pego o IDH de Salvador, eu prefiro comparar com capitais do Nordeste. Quando eu olho que eu tenho 9 capitais do Nordeste e Salvador, no IDH, ocupa o 6º lugar, tem alguma coisa que não está legal. Nós somos a capital mais populosa, a capital mais antiga, a primeira capital do Brasil, a capital com maior PIB, e a gente ocupa esse 6º lugar no IDH. Quando você olha o PIB também, quando você analisa o PIB Nordeste e o percentual da Bahia no PIB Nordeste, aí eu não tenho Salvador especificamente, mas a Bahia, Salvador como principal cidade, está inserida nisso. A cada ano, Aurélio, nós perdemos participação no PIB do Nordeste. Ou seja, todos os estados do Nordeste como um todo, eles crescem mais do que a Bahia. E Exatamente. aí a gente começa a descolar, a gente começa a É um se problema do descolar Estado. E isso do se reflete estado. em Então, Salvador, assim, porque há uma aí você transferência fala, de renda, há uma transferência de renda do interior para cá. Legal. claro, e aí quando você olha que Salvador está dentro desse contexto e cada vez mais a gente perde essa importância, você observa que o fator educação está totalmente ligado a isso. O fator educação é o principal aspecto ligado a isso, mas não só. E aí você vê a questão do desemprego totalmente aí em alta. Então, não é nada por acaso. Não é nada por acaso. E o que acho que está acontecendo na Bahia, que eu acho que nós temos que chamar a atenção, é que está tendo uma dormência, assim, sabe? A esquerda assume o governo, aqui na prefeitura de Salvador você tem um governo que é, né, de quase centro-esquerda, desenvolvimentista e de centro, e aparelha, como tem esse aparelhamento na parte de educação das lideranças educacionais, não tem mais movimentação, não tem mais greve, a gente não vê mais movimento, professores não estão parando, tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Então, e os pais não são ativos, né? Porque parece que a educação é de graça. Não é de graça, não. Nós pagamos e pagamos caro. Pagamos caro com uma educação ruim. Então, assim, é uma coisa assim que a gente precisa acordar, que a gente precisa ter um serviço melhor, a gente precisa parar de matar
a esperança dos nossos jovens, né. E eu queria só trazer um complemento, você falou aí que Salvador tem um grande número de pessoas com escolaridade, com nível superior, né, com diploma superior, etc. Mas que Salvador a gente está falando? Porque se você pegar fizer uma linha reta do Farol da Barra e ela vem, passa para a Paralela e chega até o aeroporto, você fizer essa linha reta, essa linha imaginária, você vai ter duas Salvadores. Você tem uma Salvador do Atlântico e você tem um Salvador da Bahia. Qual Salvador a gente está falando? A Orla Sul e porque aqui ninguém fala em coordenada geográfica nessa cidade, mas no meu canal tem a Orla Sul e a Orla Leste, são as partes ricas de Salvador, né? Exatamente. Aí você tem uma Salvador, que é uma Salvador que vive com um patamar de classe média desenvolvida, você tem bairros, né, um entorno, Caminho das Aves, Itaigara, Pituba, né, aí você tem esse entorno aqui que funciona, que as pessoas têm acesso a tudo, que elas têm uma renda média alta, etc. E você tem essa outra Salvador. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente elimina esse apartheid, né, social? É com educação, é com investimento efetivamente para dar dignidade a essas pessoas, para que elas possam aumentar. Aí você trouxe a questão da produtividade, né? Para que elas possam gerar mais riqueza, porque no fundo, o que a educação faz é isso. Quando você é uma pessoa mais preparada, você consegue, com menos tempo e com a sua inteligência, fazer coisas que as pessoas se interessam. O seu trabalho é interessado pela sociedade. E a sociedade começa a pagar por isso. E isso é gerar riqueza. Então, é por isso que a educação é um fator importante. E cada vez mais, com menos tempo, você começa a gerar mais riqueza, porque quanto você tem mais educação. Esse é o fator. Então, a lógica é muito simples, né? E aí a gente tem uma cidade que o número mais assim, assustador, que é o número do IBGE, que vai piorar, infelizmente, com essa pandemia, mas o número do IBGE, que a gente tem o último número, e em Salvador, 36,8% da população vive em famílias que a renda média é meio salário mínimo por pessoa. Veja, eu estou falando de mais de um terço da nossa cidade. A renda média das famílias é menos que meio salário mínimo por pessoa. É uma renda de sobrevivência. A pessoa consome basicamente tudo com moradia, alimentação e transporte. Sobra nada. É. Sobra nada. E aí você botou um dado lá. Depois eu vou falar de cidade, eu queria aproveitar o gancho ainda que você falou do turismo e da ambição. Eu moro na Barro Vermelho, na Rua Barro Vermelho. A Rua Barro Vermelho é um dos lugares mais paradisíacos do mundo inteiro. Você sabe que eu já morei aí, né? Na Barro Vermelho? Na Barro Vermelho, Na aí Barro em frente à Vermelho. Praia do Buracão. Morei no pé Maravilha. daí. Então, é uma das ruas mais lindas do mundo. Por que que ela é linda? E ela é única, assim. Não é só ela, né? Agora tem a Ondina, felizmente liberar aquele empreendimento contra muita gente que não queria, né? Aquela praia também é linda e não dava para acessar porque tinha violência, porque tinha um negócio abandonado lá. Não pode. Mas vamos lá. Você tem uma praia belíssima, com uma natureza belíssima, o Barro Vermelho, e o cara passou o dia na praia, ele saiu a pé e ele tem acesso a uma rede de restaurantes fantástica, a uma rede de serviços de vida noturna absolutamente adorável, que é o Rio Vermelho, né? Que é a melhor da cidade, inclusive, né? Que é realmente, se você isolar o Rio Vermelho, isolar de todas as vizinhanças, você vai ter um IDH altíssimo, você vai ter uma renda per capita altíssima, você vai ter a maioria das pessoas com curso superior, você vai ter as condições que você tem em qualquer das melhores cidades do mundo. E você ter isso numa cidade é raríssimo. E isso para o turismo seria fantástico, seria extraordinário. Mas aí o que acontece? Salvador tinha o Bahia Azul tornou Salvador a melhor cidade em saneamento do Brasil. Vamos falar em infraestrutura, já vamos chegar na infraestrutura. Beleza, essa foi a parte da infraestrutura. A melhor ideia que já se teve nessa cidade, para mim, foi o Bahia Azul. O Bahia Azul arrebentou a cidade inteira, botou cano de esgoto cloacal em toda a cidade. Beleza, tratou tudo, maravilha. Só que deixaram deteriorar por permitir ligações clandestinas, não houve fiscalização, e aí você vai botando o esgoto pluvial. Estavam me contando esses dias quem me contou foi o pessoal da prefeitura, que está ligado. Não, olha, a Embasa, a gente foi lá, eles queriam que o povo pagasse, que quem tivesse lá com o esgoto pluvial, que o povo pagasse no bairro popular para botar o negócio lá embaixo, para botar o cano mais para baixo com o esgoto local. Aí o pessoal não quis, aí ficou por isso mesmo. A Embasa pegou e fechou e tapou daquele jeito que acabou, ficou assim. Então, isso não pode mais acontecer, né? Você tem que ter uma solução.
macro para que não possa as nossas praias ficar poluídas. Nossas praias ficaram limpas uma época, e agora estão poluídas. Então, o turista já não vai vir porque tem a praia poluída. E o outro aspecto que o turista coordena muito, e aí nós temos uma questão municipal para resolver, que é um pouco constitucional, mas dá-se um jeitinho nessa questão do constitucional, que é a Guarda Municipal. Em todo mundo você tem polícias municipais muito ativas, né? Eu fui para a Espanha, por exemplo, você chega numa cidade turística lá, a Guarda Municipal ela é tão chata que ela não te deixa atravessar a rua fora da faixa. Então, é onipresente isso, né? E aí isso, claro, você como turista fica chateado que eles não te deixaram atravessar fora da faixa, você com mau costume, mas ao mesmo tempo você fica feliz que, poxa, você se sente protegido. E o turista quer se sentir protegido, quer se sentir seguro. Então são dois aspectos, além do aspecto que você falou, do bilíngue, da questão toda, que aqui no Rio Vermelho eu acho que não é tão grave, muita gente já sabe falar inglês e tal, o pessoal que recepciona, né, do receptivo, dá um jeito, e as pessoas também dão um jeito. Se veio o turista, ela dá um jeito. A questão dos voos, tal, a gente tem para a Europa, mas não tem para os Estados Unidos, já teve, né? Enfim, são questões, mas essa ambição está na cara que tem que ser assumida. E a questão cultural, e que a gente já teve um boom, e esse boom não foi causado de cima para baixo, como se diz. Se gosta de dizer que Edgar Santos fez aquele projeto na UFBA, trouxe na bobagem e tal. Tudo isso foi muito bom para a Bahia, não discordo disso, certo? Mas ficou muito adstrito, como você diz, ao que eu chamo na cultura de Principado da Barra, quer dizer, que é o extremo sul da cidade. Ficou muito circunscrito. O que realmente movimentou a cidade foi a cultura popular, né? Que teve o Wesley Rangel, com a WR e tal, aquele fenômeno do axé que teve seu ápice em Sim. torno do ano 2000, que foi uma coisa fantástica, foi extraordinário aquilo em geração de renda para Salvador, famílias trabalhando, nos outros carnavais aí que se multiplicaram pelo Brasil, né? As micaretas e carnavais que tinham como raiz a música feita em Salvador, o trio de Salvador, os músicos de Salvador. Então, isso tudo é fantástico na cultura e atrai turista também, né? Traz turista. Porque o Olodum trouxe tantos turistas para o Brasil, né? Eu tenho um amigo, Zulu Araújo, que participou na época da produção, ele fala de como foi importante profissionalizar aquela produção para realmente fazer um diferencial na cultura. Acho isso lindo, isso a gente tem que fazer e tem que investir cada vez mais, né? Nessa economia e ter ambição, como você diz, né? Acho que essa é a ambição. E aí, Aurélio, você desculpa te interromper aqui, ó, Não, 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 essa eu coisa estava muito longo. da violência, não, da violência, é fantástico você trazer essa análise, porque a gente tem que olhar o seguinte: se eu quero resolver esse problema do desemprego e dar dignidade às pessoas, deixar de ser cartório de desemprego, eu preciso encontrar ferramentas e mecanismos para gerar riqueza, para dinamizar a economia. A educação a gente já comentou que é o primeiro. O outro é o turismo. E para eu atrair o turista, eu preciso de ter, no mínimo, essa infraestrutura. E aí a questão da violência urbana é assustador. Como é que a gente está assim, sabe? A gente fica indignado com a Covid, que temos lá que não pode morrer ninguém, e a gente está matando gente todo ano aí por violência urbana, jovens negros em Salvador, mortos. É essa a realidade. E a gente está falando aqui de, sei lá, o número desse ano, se já vai bater 6 mil novamente, como bateu ano passado na Bahia, assassinados, e a gente está achando isso na maior naturalidade, entendeu? Enquanto que a Covid gerou essa comoção toda, não é a mesma proporção, porque naturalizou essa questão da violência. E aí, se a gente não entender que tem que colocar o orçamento da Guarda Municipal, que a Guarda Municipal tem que funcionar para que a gente possa coibir isso, né, a gente não vai gerar essa riqueza, não vai aproveitar a oportunidade que a gente pode gerar essa riqueza, entendeu, Aurélio? E até no investimento de infraestrutura, né? E aí a gente observa, por exemplo, iniciativa que quando você olha, é bom sempre olhar as coisas, fazer análise crítica. E quando você olha, nós tivemos agora um investimento no novo centro de convenções, infelizmente com a pandemia não pôde, né, atrair os eventos que ele vai atrair para a cidade, o centro de convenções municipal. Quando você olha a quantidade de recurso que foi investido nesse centro de convenções, sendo que poderiam ser encontrado outras alternativas para se criar o mesmo centro de convenções, porque eu tenho certeza que se essa cidade tem infraestrutura, tem segurança e oferece um bom ambiente para fazer eventos de negócios, a gente acharia fundos pelo mundo e no Brasil, e empreendedores para investir nesse centro de convenções. Então, talvez fosse muito mais interessante a gente pegar esses cento e tantos milhões e botar no investimento para permitir que a população viva melhor, mais segura, com infraestrutura, por exemplo, com saneamento básico, para que a gente tenha praias limpas para a população e para o turista, e automaticamente a gente atrairia esse recurso privado. Então, eu acredito que seria muito mais interessante
gente pensar nesse tipo de alternativa do que estar colocando tanto dinheiro em concreto sem, de fato, atrair o recurso para que a mesma obra e a economia da cidade se dinamize, para que a mesma obra seja feita com a atração da cidade. Sabe? Eu acho que esse é o contrassenso que a gente vive. E saneamento básico, vamos falar numa coisa importantíssima, né? A Orla Oeste de Salvador é belíssima. É a orla mais pobre, né? Teatro dos Taieiros, até Paripe, Belíssima, belíssima. até São Tomé de Paripe. Pá, é belíssimo. Nós fizemos levantamento agora. Você vai ali na ladeira do Cacau, ali em São Caetano, e olha para baixo, você vê uma orla belíssima. Mas você também vê problemas seríssimos de urbanização e de saneamento básico. Lá da ladeira você consegue enxergar. Já isso salta aos olhos e é uma pena. Você vai ali na Mangueira, por exemplo, a Mangueira tem uma sub-baía da Serra dos Taieiros, que seria um negócio. Qualquer pessoa que viesse de qualquer lugar do mundo ia ficar encantado com aquilo. Mas o saneamento básico já está trazendo consequências lá E para a água, aí, né? Então, e aí isso está prejudicando a saúde daquela população. É, você vai gastar Aurélio, mas mais em aí nós temos que saúde. falar sobre a verdade, sobre. Nós vamos colocar luz sobre isso. Nós votamos esse ano no Congresso Nacional o Eu marco do ia chegar lá. saneamento, e aí a gente tem que dar nome aos bois. Pois é, a gente tem que dar nome aos bois. Nós tivemos esse ano uma votação, e partidos, além de votarem contra o marco do saneamento, porque não querem que a população resolva esse problema, porque não quer, só pode não querer, porque acha que o poder público vai dar conta de uma coisa que nunca deu. Nunca deu. E tem um monte de dinheiro interessado em investir nisso. Aí os partidos PCdoB, PSOL, PSB e PT ajuizaram a ação no Supremo contra o projeto do marco do saneamento, que vai resolver esse problema. Sabe, Mas é nós estamos falando de coerente. bilhões É coerente, investidos. César. Então, Eu entrevistava a candidata a vereadora de Lauro de Freitas hoje. É coerente. O rio mais poluído da Bahia é o rio Ipitanga, que passa onde Moema Gramacho é prefeita há 2 décadas. Ela não liga para isso. pois é, pois é, pois é. Então, assim, a gente precisa falar dessas verdades, porque essa turma. Então, assim, é bom, vou repetir: o PCdoB, PSOL, PSB e PT ajuizaram a ação no Supremo contra o marco do saneamento, esse marco do saneamento que vai possibilitar, em primeiro lugar, dar esgoto e água tratada para a população do Brasil, que metade não tem tratamento de esgoto. Em segundo lugar, vai gerar essa infraestrutura para gerar riqueza, a gente vai ter praias limpas, reduzir o custo da saúde, saneamento básico está totalmente ligado à saúde, quando você investe em saneamento, você reduz o custo de saúde, você reduz a proliferação de doenças, e você vai atrair investimento, Aurélio. Aurélio, são bilhões de reais. A previsão Exatamente. que eu E o ouvi, eu próprio ainda não posso te governador, dizer com segurança, mas a previsão que eu ouvi é de 800 bilhões de possibilidade de investimento. É um número astronômico de investimento que a gente pode trazer. Ou seja, não tem perdedor. É só ganha-ganha. Ganha a população com serviço de qualidade, com saneamento, ganha o setor público, que vai reduzir gastos com saúde, vai aumentar a tributação, porque a empresa privada vai operar, e ganha um empreendedor que vai botar um recurso e vai ter um retorno no investimento. Eu não consigo entender como é que mundo essa turma vive. não, inclusive nós tivemos um caso aqui, né, falar em saneamento. O governador, há um tempo atrás, declarou que a Embasa tem que ser privatizada, né, que tem que ter concorrência e tal. E aí o prefeito daqui foi contra, né? Reclamou, não, não queremos. Quer dizer, como se pode imaginar algo assim? Na verdade, nós temos, a Embasa claramente não está dando conta do recado. Isso aí tá óbvio, está É. evidente. E nós E se precisamos não, mudar isso. e não E precisa, aí, eu não quero defender aqui privatizar ou não privatizar. A gente só tem que abrir o mercado. Se a Embasa quer continuar pública, vai competir. Então vamos criar um edital, vamos abrir uma licitação e ela vai vir competir, vai ter que pagar para fazer o saneamento da cidade de Salvador e da cidade que ela for entrar. não, Pronto, é bem simples o não, negócio. e outra coisa, é, é o saneamento básico. Nós temos o Rio Joanes. Rio Joanes faz divisa de Camaçari com Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas ele recebe esgoto puro, não tratado. Quem é o Tudo. Exato. responsável? Embasa. Do outro lado, a água vem limpa. Quem é o responsável? O Cetrel. Você vai em Guarajuba, a praia está limpa. Você vai em Arembepe, a praia está limpa. Cetrel, empresa privada. Economia mista, Pois na é. verdade, mas Agora vamos pegar. Você trouxe aí um exemplo maravilhoso, Rio Joanes. Eu morei, até agosto, eu morei ali no Rio Joanes, em frente ao Rio Joanes. E aquela foz do Rio Joanes, aquela praia de buraquinho, é, contando com Busca-Vida, aquilo ali, gente, muita gente não conhece aquilo na Bahia. Eu navegava de barco ali no Rio Joanes. Ele é navegável,
né? Da Sim, ponte ali da Estrada do Coco até a praia, ele navegava super bem. E na Foz do Rio, aquilo é belíssimo. Aqui nós estamos falando assim, de uma água eu conheço. transparente, tipo Caribe, quando a maré enche, que entra ali. E a gente tem um rio extremamente sujo, um local extremamente sujo, quer dizer, você não pode explorar aquilo ali como mais um ponto. Sabe, eu acho que tem lugares no mundo que tem turismo de praia e não tem uma daquela, Exatamente. sabe? Eu não quero falar de outras, não, eu quero falar daquela E o praia ano ali. inteiro aberta, né? Não é de E estação. digo mais, e ela tem o mar, tem onda, e depois você vira para dentro, ela tem uma mini baía ali que a Foz do Rio gera ali uma água represada e fica belíssimo. Então, é disso que a gente está falando, né? De cuidar das pessoas e ao mesmo tempo gerar riqueza. Esse investimento precisa ser feito, sabe, Aurélio? Esse olhar de pensar com ambição para melhorar, para ser um país rico com pessoas ricas, para realmente gerar dignidade às pessoas, gerar trabalho, para que a gente tenha pleno emprego. E é possível, pô. É possível, claro que é possível, sabe? Agora a gente não pode não deixar de ver a realidade. A realidade não é essa, né? É essa que está na televisão É, e não é essa dos índices de popularidade dos nossos governantes. E isso é uma coisa que mais me assusta hoje em dia. Inclusive, postei no meu Instagram, é, agora recente, eu fiz uma postagem, né, falando sobre essa questão de Salvador, do desemprego. Aí a pessoa criticou, mas você não fala do Estado. Eu falei, então, tá tranquilo. Deixa eu falar do Estado também. Eu fiz outra do Estado, porque eles são super alinhados, né? Isso é uma parceria de resultado. A primeira capital do Brasil, a capital do desemprego, da violência, e a capital desemprego, violência e pior educação. Então, nós não, somos a capital, piores índices de educação e a Bahia, e piores índices de violência e a Bahia, e do desemprego, a capital do desemprego e a Bahia também. Então, assim, isso é a nossa realidade. eu não sou de criticar o governador, que não só por ele ser meu amigo, mas eu acho que ele tem iniciativas boas às vezes. E o caso da Embasa mesmo, a Ibal ele privatizou finalmente, né? Teve, teve algumas A coisas. IBAL é uma coisa engraçada, Aurélio. A IBAL é engraçadíssimo, porque quem criou a IBAL foi o ACM, que era do partido chamado Partido da Frente Liberal. Então ele cria a estatal. E ela é privatizada pelo PT, que é o Partido Socialista. Você vê que o Não, mundo está bem não, é interessante, que né? A política na Bahia é ecumênica nesse ponto de esquerda e direita. Infelizmente, eu acho que essa tem um aspecto positivo da nossa política, a gente não É, tem esse radicalismo todo aqui. Eu digo assim, poxa, se o PT do Brasil fosse igual ao PT da Bahia, até que era um PT bem mais aceitável. Eu conheço do Rio Grande do Sul, é terrível, né? Aquela coisa de morte a tudo, né? Odiamos tudo que seja desenvolvimento e a gente não vê isso aqui. Quer dizer, você vê uma tentativa de fazer, você inclusive destacou que Salvador está em oitavo nessas 32 em infraestrutura. Então, quando você vê lá a 29 de março, lá que eu andei lá, quem anda para o miolo de Salvador, lá no miolo norte de Salvador, que muita da população não conhece, a região de Cajazeiras, Castelo Branco, a Estrada Velha do Aeroporto, vê a 29 de março, vê a Gal Costa e tal, são grandes avenidas que realmente, a 29 de março não está pronta ainda, mas está quase pronta. mas tá quase pronto. Eu passei recente essa Está semana quase ainda, está quase pronto. pronto. Está muito bonita, tá? A Pinto de Aguiar também aqui, e a outra, que é a Orlando Gomes, que é a continuação da 29 de março. Belíssima avenida, uma belíssima entrada em Salvador, inclusive, para o turista que chega do aeroporto, que pega Orlando Gomes, tá bonito. Não vamos negar o que está bonito, o que está bem feito. Né? Não, concordo com Agora, você, não vamos negar. Tem muita coisa você vai na que 29 de melhorou. março, ainda tem lá Novo Marotinho, Jardim Nova Esperança, Nova Brasília, e você vê que as pessoas ainda estão lá sem renda, sem poder melhorar suas casas, estão sem CEP, que é um grande problema em Salvador, a pessoa sem CEP, e vivo dizendo isso, a gente vê, quem vai na Jaqueira do Carneiro vê que a maioria ali não tem CEP, por quê? Porque a rua não chega, o cara vai ficar na escadaria, no morro, numa situação de risco, né, que não resolve nunca essas situações de risco. Isso. Então, são situações que não são abraçadas pela cidade. E isso mostra um desleixo muito grande, né? Um descaso, né? Por essa parte. Então, claro, a infraestrutura está bonita, tá. Os viadutos ali da Avenida CM, para falar da prefeitura também, para a prefeitura não ficar de ciúme e estar falando só de obra do governo do estado, os viadutos da Avenida CM, aquela avenida que fizeram também lá por trás, que vai para a Boca da Mata, lá por trás de Cajazeiras, atrás de Águas Claras, lá, né? Esqueço o nome agora, acho que é Avenida 2 de Julho. É, tá, beleza, muito bom. Tudo isso é muito bom. Agora, tem que cuidar dessa ambição que está faltando, né? É. E aí, quando a gente vai, por exemplo, pegar na prefeitura, quando a gente olha esse ranking Cidade Empreendedora, Aurélio, aí vamos lá, pessoal. Vamos A entrar gente tem nessa um ranking questão da Cidade prefeitura. Empreendedora. Esse é muito importante. Vamos lá, ranking Cidade Empreendedora. Aí tem
vários indicadores. Salvador é a 25ª de 32 cidades do Brasil. Aí quando você vai olhar a fundo os itens, quando você olha o pior item nosso, já falamos, capital humano, educação. Aí qual que é o segundo pior? O segundo pior item nosso chama-se ambiente regulatório. Ambiente regulatório de Salvador. Salvador é uma cidade inóspita, a palavra mais elegante que eu encontrei, para empreendedorismo. É uma cidade que tem, assim, as regras mais esdrúxulas e as obrigações mais descabidas para empreendedorismo. Vou falar aqui só alguns exemplos. O primeiro deles é um absurdo, que é essa história do alvará não ter tempo para fazer. Quer dizer, você vai lá, quer abrir sua empresa, de toda a documentação, e aí você dá entrada na prefeitura. Aí, para dar entrada é assim, gente, você vai lá e pergunta à prefeitura, nesse lugar, é o tal da TVL, nesse lugar eu posso abrir minha empresa? Aí você paga uma taxa para a prefeitura dizer, nesse lugar você pode. Agora, qualquer empresa, aí imagina que você vai abrir uma empresa, pega qualquer prédio da Tancredo Neves ali, no prédio, o prédio tem 15 anos de erguido, com habites, com tudo, e no prédio tem 20 consultórios médicos. Você vai abrir mais um consultório médico, você tem que perguntar para a prefeitura se você pode, porque ali ele vai avaliar se ali pode ter consultório médico, mas já tem 20. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisava fazer era pegar alguns lugares e dizer, nesses lugares, ou essas profissões, pode funcionar em qualquer lugar que não Não, tem gente, risco tinha que ter nenhum. um site na internet dizendo isso, olha, uma Ou coisa consultório interativa, de... inclusive, ó, vou botar aqui, tá? Claro, Pronto, acabou. tá De bom, graça. prédio tal. Um terapeuta, um psicólogo, um contador, é risco zero. Você abre a porta, vai entrar, vai trabalhar no seu computadorzinho e vai embora. Então, tem aí uma série de profissões de empresas que não precisam de ter TVL. Aí depois que você faz a TVL, você pede para o alvará de funcionamento. E aí você tem que esperar para abrir. E ainda tem um alvará de publicidade que você pode botar a plaquinha lá para o seu negócio. Vendo aqui pastel. Você tem que perguntar se você pode ter aquela plaquinha lá, ou se for uma placa grande, não importa. A grande questão é que eles fazem o tempo que eles quiserem. E aí vai, por exemplo, a BITS. Você pega uma obra, não, vou levantar aqui para construir o supermercado. Aí você levanta, tá tudo pronto, tá tudo pronto. Aí você tem que pedir à prefeitura para entrar, né? Que é o tal da BITS. E ela também não tem prazo. E aí você fica mendigando, tem que falar com um, tem que falar com o outro, tem que falar com o padrinho, tem que falar com não sei quem. Não, Isso é porta cria para exigência, corrupção. exatamente. E cria exigência nova que não tinha. Porque você Não, executa. Eu já fui síndico de exatamente. construção de obra em condomínio aqui, de prédio grande. Você faz, bom, você aprova o projeto. Aí você constrói tudo conforme o projeto. Aí você vai pedir o ABIT se ele resolve fazer exigências que não estavam no projeto. Não estavam no alvará. E, e, me- Aprovado. e mesmo o alvará de obra tem essa coisa. Deveria ser proibido isso. O prefeito que tiver, se não nos ouvir aqui, tem que acabar com isso. Os vereadores também, que são do. Tem vários vereadores que são amigos, candidatos a vereador, que são amigos, são da chapa do prefeito. Não tenho nada contra eles, são meus amigos. Já teve Cláudio Tinoco aqui, tem outros que virão. Olha, você fez uma série de exigências, tudo bem. Não vou discutir as exigências em si. Mas não venha depois que o contribuinte, o usuário, cumpriu todas as exigências. Agora eu vou inventar umas novas aqui. Agora você tem que fazer mais isso. E aí vai Exatamente. terceira, quarta vez. Isso é criar dificuldade para vender facilidade. A gente sabe que é isso. A gente sabe que esse era um problema sério em Salvador. O prefeito, quando assumiu, o Neto, quando assumiu, vou resolver isso e tal, a Sucom não vai ser mais desse jeito. Porque antigamente a Sucom, se você entrasse lá com o processo de alvará e não mexesse nenhum pauzinho, você ia ficar 10, 20 anos esperando aquele processo, não ia andar. Porque ou você Exatamente. conversava com alguém lá, e uma conversa não republicana, muitas vezes, ou a coisa não ia. E aí, só para você trouxe Lauro de Freitas agora há pouco, Lauro de Freitas ainda é pior. Lauro de Freitas chega ao cúmulo de você ter que, em alguns casos, isso eu já presenciei, para transferir um bem, venda de um apartamento, uma casa, para outra pessoa, você tem que pagar uma taxa de transferência, né, transmissão, ITIV. E aí, em Lauro de Freitas, além de você ter que assinar um monte de papel, você tem que reconhecer a firma e só pode ser a pessoa que está vendendo lá pessoalmente O na que é contra a prefeitura. lei, né? O que é contra a lei. Existe uma O lei negócio federal que que podia ser pela vale. internet. Não, É existe uma lei federal. para Eu pagar. sou servidor federal. Eu sou servidor federal e sou chefe de atendimento. Eu não posso falar do meu trabalho aqui, né, publicamente. Uso até outro nome aqui e tal. Mas essa lei a gente faz cumprir dentro da repartição completamente. Nós não podemos exigir firma reconhecida. Não podemos Pois exigir é. autenticação. É proibido. É a lei federal que vale para todo mundo. A questão que você falou do baixo risco. Existe lei federal aprovada, a bancada do Novo teve aí presente, mas também o governo Exatamente. federal, o governo Bolsonaro.
colocou totalmente a favor disso. Olha, vamos aprovar essa lei aqui que as atividades de baixo risco não precisa de alvará, não precisa de licença prévia. Os municípios não estão cumprindo o que é lei federal, que vale para todos. Exatamente. Então, assim, o ambiente regulatório da nossa cidade é uma coisa que é competência direta dos mandatários, prefeito e vereadores. E nós estamos em 27º lugar nesse ambiente regulatório, o ranking Cidades Empreendedoras. Então, se a gente quer gerar riqueza, diminuir desemprego, nós temos que simplificar a vida de quem quer abrir um negócio, porque é um negócio que vai gerar renda e que vai gerar emprego. É óbvio, Aurélio, mas parece que ninguém está entendendo esse negócio, sabe? É revoltante, porque você com canetada resolve metade desses problemas que você vai simplificar. Simplificar na canetada. Aí, se você vai gerar um fundo, incentivar, é outra história, mas simplificar é na canetada. É só com vontade e enfrentar esse corporativismo e alguns, não todos, de alguns servidores que querem manter-se importante, que querem gerar sua dificuldade para vender facilidade e tudo mais, e toda essa lógica que tem por aí. Aí, quando você vai em outros indicadores, como, por exemplo, inovação, né, que é tão comemorado aí, disso, daquilo que foi feito, 26º lugar. Nós somos 26º lugar das 32. Eu Então, vi a questão da burocracia é, é, lá atrás também. é triste. Então, assim, quando a gente olha, isso são números que servem para a gente entender a causa do problema. Por que nós somos uma cidade de tantos empregados? Porque nós não somos uma cidade que fomenta, que apoia, que incentiva a atividade empreendedora. Esse é o ponto principal. É o ponto principal, sem dúvida nenhuma. E nós criamos dificuldade para que nosso capital humano, o nosso capital financeiro gere renda na nossa cidade. Então, esse é um fator que a gente tem que chamar muita atenção, e já que a gente está na eleição municipal, para que, né, quem esteja ouvindo a gente, que é candidato, que vai aí concorrer no pleito para vereador e se eleger, e também o prefeito, o futuro prefeito ou prefeita, estejam atentos a isso, né? Porque senão não vai resolver o problema da cidade. Você sabe que aqui no canal eu já entrevistei vários candidatos, né? É destacar alguns do Partido Novo, como Eduardo Sampaio, que foi presidente da Embau, né, e sabe como é que é essa história toda, né, como é essa burocracia, trabalhou no Ibametro também, conhece essa questão dos servidores públicos e tudo, e tem essa visão, o Rodrigo Rara também, que é uma jovem liderança, entre outros aqui, Aristides, enfim, que passaram aqui pelo canal, falando sobre essa questão da dificuldade de abrir empresa em Salvador, da dificuldade de gerar empregos, da dificuldade de operar em Salvador, né? Tá? Eu acho que isso eu queria fazer uma menção também importante. Você trouxe uma coisa muito bacana, porque de fato nós temos que pensar nesse aspecto e eleger pessoas comprometidas com isso, né? Historicamente, os candidatos do Novo e os eleitos do Novo trabalham com essas pautas, né? Historicamente, aí, quando a gente olha o resultado do que eles fazem, né? Todos eles, sem exceção. E aí, a gente também tem que fazer um reconhecimento ao governo federal, porque as medidas tomadas de simplificação, por exemplo, foi anunciado esta semana, a gente está gravando aqui, na semana que foi anunciado, as pessoas vão assistir depois, podem assistir gravado, né, vão ver depois, mas foi anunciado agora, recente, a simplificação do E-Social. O E-Social é um negócio dos mais absurdos que Não, é tem, porque terrível, assim, pelo amor de terrível, Deus, foi terrível. simplificado de 2.000 e tantas normas para 400, mas ainda tem 400 informações que eu tenho que mandar para o governo, sabe? Então, assim, sabe o que eu faço analogia, Aurélio? Essa coisa do social é a lógica da gente colocar o Estado, a gente para trabalhar para o Estado. Quer dizer, eu pego as empresas e as pessoas físicas e gero um monte de obrigações acessórias para elas darem informação para o Estado, enquanto que deveria ser o contrário, deveria ser o Estado trabalhando para a gente. Então, eu faço analogia que eu acho que o E-Social, a gente deveria acabar com ele, pegar a mesma plataforma, a mesma inteligência da turma que criou o sistema, que é muito interessante, é top de linha no mundo do ponto de vista de informações tributárias e acessórias do governo, e transformar isso no E-Saúde. Se a gente tivesse um prontuário de saúde de todos os cidadãos do Brasil, com Sim. acesso pelo sistema público, com essa mesma base de dados, imagina a qualidade que nós teríamos se você chegasse lá, seu histórico estava lá, todos os anos que você fez, desde quando você nasceu. A gente começava agora, É. desde quando o jovem nascesse até o E fim da você vida. sabe que uma novidade deste governo, que eu sou servidor do Ministério da Economia, então eu sou suspeito em falar, mas a gente nunca teve tanto orgulho do nosso ministro, tá? Dos nossos servidores do Ministério da Economia, que são servidores engajados com o sentido de que o Ministério da Economia é para promover a economia do Brasil, para promover quem faz a economia do Brasil, né?
É esse sentido que o Ministério da Economia deve ter que ter em todas as suas versões, tanto na Receita Federal, quanto no Ministério, na parte de Secretaria de Trabalho, Secretaria de Previdência, e todos que estão envolvidos nessas questões que você está colocando, né? Então, simplificar é fundamental, ter o cidadão como... Uma das ideias, por exemplo, que a gente discutiu logo na transição ainda, é que, por exemplo, a gente vai tirar CPF nos cartórios, já no nascimento. E esse número de CPF vai ser um número para tudo. A ideia é nós chegar no número de CPF ser o único número que você vai ter a vida inteira. Você não vai ter um número do título de eleitor, número do PIS/PASEP, número do E-Social, número disso, número daquilo. RG, que você pode ter um para cada estado diferente. Não. Pode ter um número de RG, Mas o todo o número Brasil. vai ser o número do CPF. NH. Vai ser o número do CPF. Tudo vai ser o número do CPF. A pessoa tem um número para a vida inteira que ela ganha no nascimento. Quando ela nasce, já nasce. A pessoa tem um número, tem que ter um número, porque o número é importante para os sistemas informatizados, né? Para não ter. Porque Isso. tem o problema dos homônimos, na questão do nome. Exatamente. Pouca gente tem ideia do quanto existe homônimo no Brasil. Então, você precisa realmente ter um número. Um número você precisa. Isso é normal. Para você digitalizar, como você tem um número de conta do banco. Né? Normal, você tem que ter um número. Aquela Exatamente. lógica existe. No banco isso é unificado. Você sabe que no banco, você já trabalhou na área financeira, os códigos são os mesmos para todos os bancos. O número do banco, que são 3 dígitos, o número da agência, que são 4 dígitos, e o número da conta, que aí varia o número de dígitos, mas é sempre aquele padrão. Então, qualquer banco, qualquer conta bancária no Brasil inteiro, de qualquer banco, você vai olhar aqueles números e vai saber do que eles estão querendo dizer. Né? Como é o número de cartão de crédito, que são só aqueles 16 dígitos, né? Esse é um padrão mundial, em todo mundo é esse padrão. Então, você cria padrões que facilitam as coisas, e aí você pode pensar amanhã, depois, que já está sendo pensado, numa carteira de identidade eletrônica que funcione com chip, que funciona como cartão do banco, que você vai poder acessar. Cada vez mais também, o ministro da Economia tem falado muito disso, as pessoas acessarem. Você falou, vai lá na prefeitura pagar uma taxa. Não tem que ir em prefeitura, tem que fazer isso pela internet, você tem que ter totens, então, de facilitar isso. Enfim, as coisas têm que ser muito mais à distância. Eu vi uma coisa, por exemplo, que evoluiu na Bahia, que era muito mais fácil e ficou difícil. Clama o governador que mude isso. Por que tem que ir 3, 4 lugares agora para emplacar um carro? Voltou a figura do despachante, tinha acabado o despachante na Bahia. Eu cheguei a emplacar um carro em 2 horas, todo o processo em Salvador. Hoje você leva 3, 4 dias. Isso é completamente. Você avançou a informática para você ficar mais difícil. E prefeitura nem se fala. A prefeitura tem sido um horror completo nessa parte. Todo mundo reclama o tempo todo. Meu filho foi abrir uma empresa esses dias, reclamou. Por que não dão as instruções corretamente? O que está no site não vale. Enfim, são situações que você não consegue tirar uma certidão negativa, porque ela não dá certidão negativa pelo CPF, você tem que ter um número da inscrição, cobrir o número da inscrição. Quando no Estado da União, você botou o CPF lá, Não, na mesma hora, sua certidão negativa, em é Salvador não. fundamental, Aurélio, é fundamental a gente pensar nessa educação, sabe? Essa lógica. E aí, assim, eu estou aqui muito livre, porque não tenho nada contra o governador ou o prefeito, não tenho relação nenhuma com ambos, mas o meu papel aqui também é trazer luz e esclarecer alguns aspectos que às vezes vêm ideias péssimas mascaradas de coisas maravilhosas. E aí eu vou trazer uma ideia, na minha opinião, não vou dar opinião ainda sobre essa ideia, não. Eu vou trazer uma ideia que foi colocada agora na campanha, por exemplo, do Bruno Reis, que é o saque empresarial. E aí vem lá o locutor e ele falando que vai criar o saque empresarial para agilizar a vida do empreendedor, e você vai chegar em um lugar só, você vai resolver tudo e tudo muito rápido. Aí quando você ouve essa ideia embalada numa propaganda política, no discurso de um político, eles são bons de fala, quando você olha a ideia, pô, que bacana, né? Vai simplificar a vida tal e tal e tal. Um local só para você resolver tudo. Só que quando você vai a fundo, essa ideia é péssima. Por que essa ideia é péssima? Porque, em primeiro lugar, você tem que questionar para que o saque empresarial? Porque as coisas são complicadas, tem que ir em vários órgãos para resolver uma coisa. Por que você não descomplica ao invés de criar o saque empresarial? Então, assim, ao invés de criar mais um órgão, fazendo licitação para uma empresa de limpeza, fazendo licitação para uma empresa de segurança, alugar um prédio, Lugar construir um físico. prédio,
alugar um prédio, construir um prédio, enquanto você poderia digitalizar esse troço todo, simplificar tudo, esquece essa história de saque empresarial. Então, se o candidato Bruno Reis aqui, o vice-prefeito, estiver escutando a gente, alguém puder falar para ele, se ele quiser conversar com a gente, ou criar uma comissão de pessoas empreendedores para discutir como simplificar a vida dos empreendedores, para não criar este saque empresarial. E esse recurso do saque empresarial, ele digitaliza, ele investe em informática e informação na prefeitura. Ou seja, vai ser muito mais barato, mas aí eu não sei se essa é a lógica. Se a lógica é não ter cargos, não ter indicações, não ter lá mais um prédio alugado, essa não é a lógica, pelo menos que não tem sido Não das é. gestões E do essas nosso ideias de estado e da nossa saque, cidade. elas começam muito boas e depois elas degringolam, né? Quando começou o saque na Bahia, que foi a ideia da CM, né? É, vamos dar nome aos bois, né? Quem Sim, começou o sim. saque na Bahia foi a CM. E era muito bom. No começo foi muito bom. O começo agilizou e tal, e não era uma época de informática ainda, não tinha site nem nada. E funcionava bem, não tinha fila, aquela coisa toda. Com o tempo, aumentou o número de saques e aumentou o número de filas. Hoje tem gente no shopping Bela Vista que madruga na fila, fica lá 4, 5 horas da manhã para conseguir pegar uma senha, para ser atendido no dia seguinte, talvez. Quer dizer, você criou uma estrutura e daqui a pouco a estrutura foi ficando maior e maior, e quanto maior ela ficou, mais ineficiente ela se tornou. Porque as estruturas começam a viver para si. Elas não Exato. conseguem viver para o próximo, que é a população, que é ser servidor público, é isso. É servir ao público. Então, para mim, essa ideia do saque empresarial é uma ideia terrível. Porque se tem que criar um saque empresarial é porque as coisas estão complicadas. Seria melhor simplificar? Então, essa que é a grande questão que a gente tem que trazer. Então, os políticos, eles têm muito essa habilidade, né, de trazer ideias muito boas, numa embalagem muito boa, numa retórica muito boa, quando você vai a fundo. No fundo, no fundo, estão defendendo seus interesses. No fundo, estão querendo, não estão pensando no melhor de fato para as pessoas. Né? E aí eu queria voltar para o governo federal, se você me permite, Aurélio, Sim, sim, claro. trazer luz aqui uma declaração recente, por exemplo, o equilíbrio fiscal, eu como economista, assim, eu estudei, né, a história econômica do Brasil, e quando você estuda a história econômica do Brasil, o equilíbrio fiscal, através dos populistas e de políticas públicas ineficazes, né? Toda vez que você teve crises, ela foi precedida de um momento de exuberância e aí você foi para o desequilíbrio fiscal. Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, as contas públicas explodem, você explode a inflação e aí vem todo o mal que a inflação traz e a gente entra na É queda porque de você novo. não tem. Se me permite, eu escrevi o último História do Brasil Vira-Lata, veio com um capítulo inteiro, enorme, com a história econômica do Brasil. Eu passei 4 anos Pois estudando é. história econômica do Brasil. Eu sei bem do que você está falando. Pois é, então assim, é triste a história econômica do Brasil, porque você vê os mesmos erros sendo repetidos, e graças a Deus, esse governo entrou, já no Temer, a gente aqui não tem partidarismo em relação a isso, já no Temer houve aí a lei de teto de gastos aprovada, que foi muito importante, e esse governo vem aí na briga de manter o equilíbrio fiscal. Muito bem. Aí o Rodrigo Maia, eu quero falar esse assunto, para Não, ouvir sempre com crítica, com o discurso de político. Aí o Rodrigo Maia veio essa semana passada dizer que não, se o governo quiser seguir com o Renda Brasil, tem que arranjar orçamento recurso do orçamento, porque nós não vamos abrir mão do equilíbrio fiscal, o equilíbrio fiscal é muito importante, tal e tal. E ele falou ali na entrevista muito bonito sobre o equilíbrio fiscal, e você para ver e fala, realmente ele está certo, o equilíbrio fiscal é muito importante. Vamos pensar por que o governo não está com recurso para manter o Renda Brasil, que é necessário num momento de crise como esse, os pobres estão passando fome e a gente não pode permitir. claro. Por que o governo não tem recurso? Justamente porque ele, o Rodrigo Maia, é chefe de uma casa legislativa que gasta 10 bi por ano. E eles não abrem mão de 500 milhões, Não, e quanto ele mais de não um abre bi. mão de nenhuma vinculação que existe no orçamento. Ele tem Pois esse é, discurso, ele vem com esse discurso, Rodrigo é Maia, bonito esse e o discurso. Alcolumbre também está nessa linha. Democratas que pareciam o partido de direita, a gente votava 10 anos atrás, quando a gente queria votar no partido de direita, a gente votava 25, né? Que coisa Exatamente. incrível isso, né? E, e cadê o histórico? Quanto tempo ele é presidente da Câmara já? Ele não deixa votar nada que simplifique, que diminua o custo. Nós temos que atacar Exatamente. essas vinculações são absurdas. Vinculação E é eles têm que obrigar o fazer gasto o papel ruim. deles, Aurélio. Aurélio, e eles têm que fazer o papel deles, sabe? É como se ele não fosse um custo para o país, custa 10 bi o Exato. Congresso Nacional. Então, assim, se a gente conseguisse 1 bi, 2 bi, é dinheiro pra caramba. Eu estou falando de 1 bilhão de reais, 2 bilhões de reais, seria 20% apenas de redução do custo daquele Congresso. Não.
Aí coloca a coisa num discurso muito bonito. Por isso que eu chamo a atenção para as pessoas. Toda vez que você vê assim, uma ideia que está muito boa, você vai entender a causa disso, o motivo por trás disso. Então, a gente precisa ter essa análise crítica e realmente assim sermos ativistas, eu acho, por duas frentes. Né? A primeira frente é trazer luz a essas questões, é dar o nome aos É o bois, trazer principal. os indicadores. Eu acho que esse é o principal fator e eu acho que foi o meu papel produzir esse relatório mostrando a distorção do discurso com a prática, a distorção do discurso de uma cidade moderna, blá, 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 e a prática de uma cidade pobre, capital de desemprego, capital da violência, péssimo índice de desenvolvimento humano, péssimo índice de desenvolvimento local e um PIB da cidade e do estado caindo assustadoramente da participação em relação ao PIB do Nordeste. Esse é o fato. Esse é fato. Não é discussão, não é ideologia, não é lacração, é fato. E o segundo fator é o ativismo para mudar isso. Eu acho que a gente tendo consciência em quem de fato tem compromisso com essas mudanças, tem compromisso com essas pautas que vão trazer prosperidade e dignidade para as pessoas. Né? Eu acho que esse é o principal fator e para mim, a coisa que me deixa mais revoltado é saber que a gente tem saída e, ao mesmo tempo, a gente deixa a população numa situação de tanta vulnerabilidade. É a questão da inflação, né? Eu até fico com isso que pior que a inflação é o congelamento, né? O congelamento de preços é pior para a produtividade geral dos fatores do que a própria inflação. A gente aprendeu até, né, na época da inflação, a gente conviveu com a inflação, a gente até cresceu com a inflação. Porque a inflação, se E, você tinha correção monetária, vai embora, né? É um impostozinho que você está cobrando, é uma CPMF que você está cobrando do povo. Né? Inflação é isso, você está cobrando um imposto sobre quem está com papel moeda na mão, sobre o meio circulante. Né? Se você tiver correção monetária, lógico. Né? Porque aí exatamente. quem está no esquema quem está com dinheiro no banco está protegido, ele joga, aquilo vira, né, uma contabilidade que vai resolver lá na frente. A inflação é um imposto sobre o pobre, ponto final. O Exatamente. pobre, É, o porque pobre ele não tem acesso a grandes investimentos, ele tem acesso à proteção o do pobre recurso e ele dinheiro, manuseia muito mais dinheiro. dinheiro Exatamente. porque a base monetária, você que é economista pode explicar a diferença entre base monetária e meio circulante. Né? Base monetária é uma coisa gigantesca, muito maior que todo o dinheiro que tem no banco. Aí Uhum. é uma explicação até bem longa, que seja a base monetária, mas é muito dinheiro. E meio circulante é uma parte restrita disso, uma parte pequena disso, que é o papel moeda, aquela que você segura no bolso lá, que ainda tem lá a assinatura do ministro da Economia, tem a assinatura do presidente do Banco Central, e manda confiar em Deus e no governo. E que é realmente a confiança no governo está ali, aquele um papel fiduciário, né? Ele deixa a É, confiança no Estado, no governo, no Estado, enfim, nas instituições. E esse é que vai sofrer com a inflação. E a inflação é o remédio que se aplica quando os outros remédios não são aplicados a tempo. Você, como economista, sabe disso. Quando fica se discutindo, vamos ter que cumprir o teto. Aí, não, mas não pode tirar desse aqui, não pode tirar daquele lá, não pode tirar da minha obra aqui, não pode tirar da minha emenda. Eu encontrei Marcel Van Hatten esses dias, conversando com ele. Marcel, aquela lá, eu achei que. Aí ele me explicou que dividiu a bancada do Novo, aquela questão das emendas parlamentares, né, e tal, né, de dar aquela coisa. Não, mas aquilo disciplina e tal, disciplina, mas eles. Aí ele até reconheceu na conversa comigo, não adianta disciplinar que eles vão voltar com mais coisa. Eles vão vir com novas ideias de como desviar o dinheiro público para questões para fazer a sua obra, para fazer isso, para fazer aquilo. E se fosse uma coisa pensada, poxa, vamos duplicar a BR-101 aqui de Feira de Santana até Recife? Vamos, precisa. Tá? Mas isso é um pensamento nacional de um ministro dos transportes, da infraestrutura. E essa é uma ideia nacional, como se fez lá. Agora, também tem que elogiar o governo pelo que faz de bom. A Cuiabá Santarém lá concluiu para levar nossa soja. Isso sem aí, dúvida, a parte de infraestrutura, assim, o Tarcísio pensar, não, não para, né? pensar o Brasil, pensar o país, né? Pensar a infraestrutura nacional. Agora, não, mas eu quero fazer um postozinho de saúde lá. A gente sabe para que é esse postozinho de saúde. Ele não é para melhorar a saúde. É porque o cara vai ter a obra, a construtora lá, aquela coisa toda. Então, quando não se faz isso, quando vai ficar todo mundo defendendo o seu, a inflação vai cobrar. E a inflação vai cobrar, como você sabe, vai cobrar dos mais pobres. Vai Exatamente, aprofundar a exatamente. desigualdade de renda. Agora a gente tem, sim, um cenário do ponto de vista econômico, se não fosse a pandemia, sabe, Aurélio?
eu estava muito otimista, né? A gente tinha um cenário assim, nós Ah, estamos muito numa bem. taxa de juros real no Brasil, de país civilizado, coisa que nunca É, existiu, sem força artificial, porque não, sim. na Dilma, quando os juros caiu, foi ela forçando a barra, né? Lógico. Totalmente artificial aquilo, E a né? inflação, Então a gente e a inflação subiu em resposta na época da Dilma. não, o A inflação rebate chegou a vem na 10%, hora. Vem na hora, repesada, Aurélio. né? Aurélio, vem na hora. Toda ação, toda intervenção artificial na economia vem preço. Toda intervenção artificial na economia paga o preço. Você vê que a crise dos caminhoneiros, ela tem origem aonde aquela crise? Aquela crise tem origem a recursos Tá. artificiais quase negativos, inclusive, considerando a inflação, que foi investido por lobby da indústria automotiva de caminhões lá atrás e encheu o país de caminhões mais do que necessidade de demanda. E Não, você aí teve o quê? Quando você tem um excesso de oferta e demanda, você tem a queda de preço. E não. aí o frete caiu, os caras começaram a pagar para trabalhar no caminhão e aí teve aquela crise. Mas essa crise foi gerada por intervenção lá atrás, de novo, dessa nova matriz econômica da Dilma, que arrebentou o Brasil, né? Assim, o legado que ela deixou está beirando aí o Collor com aquele E, desastre que foi o confisco da poupança e tudo aquilo que o Collor fez na sua invencionice, né, da economia naquele modelo que, graças a Deus, a gente teve o Itamar, um presidente pouco reconhecido, mas que nos tirou da inflação, que criou o Plano Real, isso foi no governo Itamar Franco. É importante lembrar e dar o nome certinho aos bois. Né? Teve conheci, coragem, o pois conheci pessoalmente o Pois é, Itamar. que teve coragem o Itamar de trazer um plano de fato coerente e que, mais uma vez, e aí vamos falar dos meus bois de novo, mais uma vez, toda vez que a gente tem algo que é bom, que é estruturante, que vai mudar o país, mais uma vez, os mesmos partidos que eu citei no começo da live foram contra o marco de saneamento, também votaram contra o Plano Real lá atrás. Sim. Essa turma não Agora, quer que o não, Brasil não, cresça. e é o partido que critica, o PT é o partido que critica a desigualdade. Mas que É, brutal desigualdade foi as desonerações, os subsídios das desonerações do governo Dilma. Aquilo pois é. foi tirar dinheiro do pobre que compra, que paga o imposto num pacote de fralda, para dar para grandes empresários, para os chamados É, campeões nacionais, né? É isso, para setores eles escolhidos a são dedo. É uma lógica totalmente pouco transparente, decisões pouco transparentes são Ó, tomadas e sem embasamento de fato que leva o país para o progresso, para o crescimento, para o sucesso. Né? E mais uma vez, aí a gente tem a distorção que é essa falta de ambição aliada a essa necessidade de poder, de ganhar a próxima eleição e não de fazer um projeto de Estado. Né? o nosso povo tem uma dificuldade de proficiência em matemática, né, César? É um problema sério, a gente tem que resolver isso. A matemática a gente vê nos exames de PISA e tal, é o nosso calcanhar de Aquiles na educação também, né? É o principal, né? E outros, mas a matemática é o principal. Então, a economia, quando a gente vai falar de economia, eu noto meus posts sobre economia no Facebook tem 20 vezes menos curtida do que os sobre política, ou se eu faço uma gracinha, alguma coisa. Há um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não gosto de dizer econômico quando eu discordo, mas eu gosto muito dele, um economista influente. Ele disse assim: cuidado com o Paulo Guedes para tirar dinheiro do BNDES, que daqui a pouco vai secar todo o BNDES. E aí eu comentei na postagem dele: olha, eu quero que seque todo. Tem que parar de banco público emprestar dinheiro. Isso distorce todo o sistema financeiro, distorce toda a economia. E isso é bem aquilo que a gente estava falando. Quem vai ser beneficiário disso? Quem é beneficiário de juros subsidiados de banco público? Às vezes acaba sobrando para todo mundo, como foi para os caminhoneiros, porque você, para favorecer uns, você acaba abrindo a porteira, vai todo mundo, passa todo mundo. Mas tem que acabar isso. Isso me parece uma coisa muito ruim, porque é viciante. Hoje, esse ano, nós vamos chegar a 49% do PIB como consumo de governo, consumo de todos do Estado, né? Não é isso de carga tributária, mas é de consumo, porque endivida vai Ou levando seja, agora, com esse excepcional aí foi embora. Ah, nós pagamos, isso é concentração de renda, isso não é distribuição de renda. exatamente, metade da população pagando a outra metade. Quer dizer, a metade gerando riqueza e a outra metade cuidar da que gera riqueza. É um total contrassenso, né? E Não, aí você tem que realmente lutar contra esse tipo de coisa que não faz sentido nenhum. a parte que vai para o Bolsa Família, a parte que vai para o Renda Brasil, é justo.
É justo que a parte que E é muito produz. pouco, Aurélio, isso é Não, não, é pouquinho do pouquíssimo. orçamento. Em termos de Não estamos falando PIB, disso, nada. não. Não, não, não. É, Não, eu quero fazer essa distinção para deixar claro do que a gente está é falando. boa, Para não achar que é coisa muito boa. de partido rico reclamando de pobre. Não, Não, não é não, isso, não. a gente não pode, do ponto de vista de consciência, e para mim isso pessoalmente é relevante, a gente não pode aceitar que algum compatriota nosso, que algum membro do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade passe fome e a gente não faça nada. Então, assim, Exatamente. vamos fazer o nosso acordo, vamos tirar uma parte do orçamento para pegar essas pessoas que, por histórico, estrutural, socialmente, elas foram excluídas da possibilidade de ter dignidade, de ter um trabalho, e vamos resolver esse problema, e vamos pagar essa conta. Isso aí está tudo resolvido. Não é Não, esse o problema. Quando pô, você olha os maiores salários do Brasil, quando você pega qualquer lista e sai lá, sabe o quê? Todo mundo está ligado ao setor público. É oficial de não, cartório, é membro do 40, Ministério Público. 40% da classe alta, 40% da classe alta é servidor público. Pois A é, classe alta, pois é, tá? E servidor público, o pois é. estatutário. Aí depois vem os das estatais e vem os que vivem das relações com o Estado, de ganhar dinheiro com o Estado. Então dá Pois é. Deixa eu mais te de contar uma 50%. história. Deixa eu te contar uma história que você vai aqui, para ilustrar isso, para quem está vendo a gente aqui. Eu trabalho com desenvolvimento de líderes, né? E eu fui chamado, né? Eu trabalhei muito, fiz muitos trabalhos, tinha um parceiro, né, muito forte em Brasília. A gente fez muitos trabalhos em Brasília, em empresas privadas. Brasília tem empresas privadas, é um local pujante, e Sim. eventualmente em outro setor público. E aí eu fui chamado para reunião no Senado Federal. E na conversa lá no Senado Federal, para fazer um programa de desenvolvimento de liderança no Senado Federal. Né? E aí a gente, entendendo no briefing lá, né, com a pessoa responsável na época da gestão de pessoa do Senado, e qual era o problema dos líderes do Senado Federal? Deixa eu explicar aqui, Aurélio, para você ficar assustado. Eles tinham o seguinte: como lá no Senado, servidores, quase a maioria dos que são líderes já ganha o teto constitucional. Todo mundo que assumir um cargo, uma chefia de função, não ganha um centavo a mais por isso. Então, o trabalho era criar um engajamento, preparar esses líderes que vão ser líderes, vão ter mais trabalho por ser líder, por ser chefe de um setor, de uma função, e não vão ganhar um centavo a mais, porque a maioria dos servidores do Senado já ganham o salário de presidente da República. Essa é a realidade do Senado Federal. Então, assim, é uma elite, mas não é uma elite, não. É uma super elite. E você tem funcionários, né, de um órgão público ganhando, boa parte deles, o valor do salário do cargo mais alto do país, que é o presidente da República. Não, e tem mais. Essa, E tem essa mais. caixa. E aí a gente não está falando do servidor público, o professor da cidade interior que ganha um salário miserável, o policial militar que está começando a carreira que ganha um salário muito pequeno para o risco e para a condição que tem. Nós estamos falando desse tipo, né, de casta, né, do Principalmente serviço público. legislativo e judiciário. Legislativo e judiciário são Exatamente. caríssimos no Brasil, Exatamente. é uma coisa absurda. Tão caros que eu vou te contar uma história, outra ilustração terrível, né? Lá no município da minha esposa, né, lá em Alagoas, o salário dos vereadores, ano passado já estava, mas deve ser o mesmo, até porque eles vão mudar agora, R$ 6.000. Ninguém na iniciativa privada lá ganha R$ 6.000. Ninguém. O município inteiro, ninguém. Não existe economia no município para pagar esse salário a alguém da iniciativa privada. Então, a melhor coisa que uma pessoa bem capacitada pode pensar num lugar desse não é ter a ambição de ser um gerente da companhia de energia, ou da companhia de água, ou botar um negócio, ou fazer uma faculdade para ser um profissional lá, para trabalhar num escritório, uma coisa assim. Não, a principal ambição que ele deve ter é de ser vereador. Ele vai ganhar É, mais do que qualquer outra pessoa. Então, isso quer não dizer, isso a história do Brasil, que eu falo na história do Brasil, a história do Brasil já teve bons momentos. Você sabe que Salvador, em 1650, era uma das cidades mais ricas do mundo da época. E sabe como é que era a Câmara de Salvador? Ela tinha muito mais poderes, a Câmara de Salvador ela tinha quase uma gestão sobre seria hoje o estado da Bahia, tirando a parte de Ilhéus, né? É, ninguém ganhava salário, e às vezes você tinha que pagar para trabalhar. mas nessa cidade aí que você falou, e na maioria dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, o vereador não devia ganhar um centavo. Com certeza. Na minha cidade, Bicarei, a Câmara de Vereadores se reúne uma vez por semana, quinta-noite. E nem precisaria, Quinta-noite! e nem À precisaria. noite! Poderia À se reunir uma noite! vez Então, por mês assim, para dar conta do que há de mas, necessidade. mas Aurélio, uma vez por semana.
assim, quem faz trabalho voluntário, como eu sempre fiz na minha vida toda, é muito pouco, uma noite por semana, sabe? E aí vamos imaginar que alguns trabalhos você tem que fazer antes, durante a semana, sei lá, você tem que analisar as contas, fazer uma fiscalização ali, fazer uma análise, mas isso você pode criar uma pequena estrutura de técnicos que dão subsídio aos eleitos. Então, assim, eu estou presidente, por exemplo, de uma ONG, e eu tenho uma técnica lá que é assalariada, e ela que toca a parte executiva. Eu sou o estratégico, eu vou dar a direção, e eu vou acompanhar, eu vou liberar os pagamentos. Então, o meu trabalho voluntário, por exemplo, é baseado também nos subsídios que eu tenho um corpo técnico que é funcionário remunerado. Então, uma Câmara dessa podia ter, sei lá, 2, 3, 5 funcionários para fazer fiscalização, para olhar as contas, para fazer o que Que é o eles que as câmaras precisam, não fazem no Brasil. para redigir um projeto de lei. Ó, eu quero um projeto de lei aí para incluir um serviço ali, para criar um tal coisa ali, e aí esse funcionário mais técnico vai elaborar essas peças e tudo mais. Então, assim, esse é o contrassenso. Nós, no Brasil, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que os políticos, os mandatários, quem tem um mandato, e esse mandato é do povo. Quem elege são as pessoas. Ele tem um mandato, e quem dá esse mandato são as pessoas. E nós não somos subordinados a esses mandatários. Nós somos, na verdade, os patrões desses mandatários. Quando essa lógica virar, a nossa consciência sobre a realidade e sobre que esse recurso é nosso aumenta muito mais. Então, outra coisa que a gente tem que entender é quantos dias por ano nós trabalhamos para sustentar essa máquina. A gente às vezes esquece. E a gente trabalha de janeiro, sei lá, até junho. Vou até olhar qual vai ser a data Não, ano que esse vem, ano, para pagar a conta. esse ano já está batendo em 49 e já bateu na metade. Esse ano especial, claro, a gente sabe que é um ano atípico, mas já bateu na metade. E a tendência é o pessoal manter, né? Você espicha o Estado, ele não volta. Isso é universal, né? A gente tem exemplos no mundo inteiro. Aquela velha, o caso aquele da Inglaterra que diziam, né? A Inglaterra tinha o departamento das colônias, quando ela tinha colônias. Aí ela deixou de ter colônias e, uns anos depois, foram ver que o número de funcionários do departamento tinha aumentado. Que é isso, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa, de fato, assim, a entropia do sistema, né? Porque a ideia é muito boa, né? Você fala assim, ó, pessoal, vamos cada um cuidar de sua vida, vamos pagar um valor dessa nossa renda que cada um ganha para prover coisas que são coletivas. Então, assim, e para também ajudar quem está precisando mais. Então, é isso que a gente faz. O imposto é isso. É um acordo que a gente faz aqui, enquanto população, de entregar uma parte do que a gente gera de riqueza com o nosso trabalho para um ente cuidar para todos nós. E aí, esse ente vai promover coisas que são para todos. Então, eu vou oferecer a segurança pública, eu vou oferecer a saúde universal, eu vou oferecer a educação, e aí pronto. E eu vou regular os transportes públicos, ou seja, eu vou criar lá uma estrutura para poder gerenciar essas coisas que são coletivas, ficaria muito confuso em cada caso a gente gerenciar. A ideia é muito boa. Só que o que acontece? Quando você tem na física, né, que é a perda, quando você tem uma energia e você vai transformar em outra energia, você tem sempre uma perda. Então, quando você pega, por exemplo, vai ferver água para fazer o café, você coloca ou liga o gás, você coloca a panela em cima, o gás vai transferir calor para a panela que vai ferver a água. Porém, se você botar a mão em volta da panela, a mão vai esquentar, ou seja, tem calor perdendo ali. Está jogando fora uma parte do calor do gás e não vai servir para nada para transformar aquele calor em água quente para fazer o café. Essa perda, né, essa perda aqui que é a entropia, é natural e é uma lei da física. Você tem a perda quando se transforma energia na outra. No caso do Estado, você tem uma perda. Porque você vai ter a perda, porque você vai pegar um dinheiro aqui, vai entregar para um ente aqui, e esse ente, para sobreviver, ele vai ficar com uma parte para ele. Porque ele vai precisar pagar as pessoas que trabalham aqui. Estrutura. Aí tudo bem. O problema é que nós invertemos a lógica. Em vez de ser uma perda menor para que preste um serviço maior, a gente agora está com um valor maior para a estrutura e o serviço está menor. Então, nós invertemos essa lógica. Essa perda tem que ser mínima possível. Imagina como se eu fizesse assim, ó. Eu pegasse a panela de café, ao invés de botar em cima da boca para poder ferver água, eu boto do lado e deixo a boca fervendo aqui, jogando calor para cima e jogando fora. Eu quero que a água esquente aos pouquinhos, só com a sobra do calor que vem para aqui. Então, assim, nós precisamos entender que esse modelo está errado.
Nós precisamos reduzir a máquina pública, reduzir as estruturas de poder, reduzir as estruturas de Estado como um todo, municipal, estaduais e federais, para que a gente consiga ter mais recurso na ponta. E mais recurso na ponta vai significar em quê? Em uma escola melhor, em um atendimento de saúde melhor, em uma segurança pública melhor, em tudo que a gente precisa, que a gente considera, que a gente quer dividir a conta baseada nesse imposto que a gente paga melhor. Aí o que acontece? Na verdade, você tem uma bitributação, porque você, por exemplo, a quem pode não coloca o filho na escola pública, coloca na escola privada, porque a E isso escola pública nos não bairros funciona. populares de Salvador, a gente viu muito nos bairros populares, Também, as pessoas fazem quem pode, esforços contrata terríveis. segurança, contrata segurança, vai para dentro de condomínio e aí você se isola da cidade, você vai criando os guetos, você vai criando um apartheid social, você vai criando uma divisão social absurda por causa E dessa turma. aumentando E aí custos gerais, né? quem mais faz isso é justamente a turma que se diz comunista e socialista. Então, assim, a gente tem essa turma morando em casas de Alphaville, né, nos grandes condomínios da cidade, e gastando não sei quantos mil reais em aluguel de carro de luxo para esses deputados federais e estaduais, porque essa turma, na verdade, não está vivendo para resolver o problema, está vivendo para si. E é essa uma lógica que nós precisamos inverter. E a gente só vai inverter isso com políticos que estejam lá com esse interesse de reduzir o poder e o tamanho do Estado. Exato. E você fala, eu faço uma comparação do que você falou com um condomínio. Condomínio, imagine um condomínio, você tem lá 100 condôminos, né? Um conjunto de prédios lá que tem 100 condôminos. Aí daqui a pouco faz uma assembleia e diz, não, olha, agora a gente vai ter, em vez do síndico, a gente vai ter o síndico e o conselho remunerados, né? Não vão pagar condomínio. Daqui a pouco, não, além de eles não pagar condomínio, eles vão ganhar alguma coisa, né, para poder fazer. Daqui a pouco, não, mas nós vamos contratar uma turma de funcionários aqui, especial para fiscalizar o trabalho dos outros funcionários. Depois nós vamos criar uma turma para fiscalizar, vamos contratar uma empresa para fiscalizar as contas do condomínio. Né? E depois, daqui a pouco, o condomínio, a parte do que você paga de taxa, que vai realmente para o que você precisa, porque o condomínio precisa, vai ser a menor parte possível. Quer dizer, você não vai ter nenhuma melhoria nos serviços do condomínio, digamos que seja um condomínio que tenha serviço, que tenha lá sua piscina, sua academia, coisa e tal, e a maior parte vai ficar distribuída nessa estrutura, na estrutura que você É isso criou do aí. condomínio. É isso que a gente tem no Brasil hoje. É isso que a gente tem no Brasil hoje. Um Congresso Nacional extremamente caro, um dos mais caros do mundo, uma estrutura de funcionários públicos desmedida, né? Quantidade de cargos comissionados aí, lideranças que nego bota e é tudo indicado, o político ali, é o cara que é o assessor, que não sei o quê. Né? Não sei quantos assessores um deputado pode ter, um vereador pode ter, um prefeito aí tem números limitados para criar cargos praticamente. Então a gente tem que acabar com isso. E aí a gente vai conseguir mudar o jogo, porque o dinheiro vai sobrar e eu vou colocar o dinheiro onde ele é relevante, onde É, ele vai fazer a diferença, onde ele vai gerar riqueza. Né? Então, quando você pega, por exemplo, Dubai, que é a potência, os caras são, né, multimilionários porque estão em cima de barril de petróleo. E eles pegam esse dinheiro, poderiam estar, né, fazendo o que quisessem com isso. E eles transformam um deserto em um oásis, né, em um local, uma atração turística mundial, e aí você começa a atrair gente do mundo todo querendo conhecer Dubai, e na verdade era areia do deserto pura, aquilo ali não tinha nada, e é construído do nada. Você pegou uma riqueza que você tem e transformou em outra riqueza. Então, nós temos muitas riquezas. Nós temos que investir em coisas que gerem riqueza, e e tem, não e, gastar isso E tem exemplos para mais poder emblemáticos ter ainda, né, elite. do que Dubai, de que não tinha dinheiro nenhum e não tinha riqueza nenhuma, que não tinha nem água para beber, que é Singapura e Taiwan, por exemplo, e Hong Kong, Singapura é outro exemplo sensacional. porque eles não tinham nada, não tem É riqueza nada. nenhuma. A história de Singapura é maravilhosa, né? É, E se abre ao mundo para transacionar com o mundo. Essa é outra questão importante reconhecer desse governo e como tem tentado, né, transformar o Brasil num país mais aberto ao mundo, né? numa E é para época tão terror dos difícil isso. empresários que gostam do corporativismo e de mercado fechado, né? Sim, Uma claro. quer incentivo fiscal, O Brasil subsídio, nunca mercado foi fechado. ruim, o Brasil nunca foi ruim para quem é privilegiado. Nunca foi um país. Nunca. E aí, a gente também, só para encerrar essa parte da conversa, César, uma noção quando você fala de educação, eu acho fundamental a educação. Explicar às pessoas pobres que aquela ideia de que elas não pagam imposto é errada.
Ela não paga imposto de renda na fonte. Quem ganha salário mínimo não paga imposto de renda na fonte que tá lá, né? E não tem que pagar mesmo. Tá? Beleza, tranquilo. Isso aí no mundo inteiro. O imposto de renda, ele tem que ser progressivo, normal. Né? Cara, até existem discussões sobre isso e tal. Eu não sou de reduzir, aumentar demais a faixa de isenção. É outra discussão. Agora, ninguém paga mais imposto no Brasil do que aquela pessoa que ganha o salário mínimo, porque ela gasta a maior parte da sua renda em consumo, ou toda, né? E nada é tão tributado no Brasil quanto o consumo, quanto o serviço na ponta. Né? A gente sabe que aí Exatamente. é uma tributação muito mais alta que o próprio imposto de renda à pessoa física. Exatamente, Aurélio. Então, assim, o pobre paga lá sua conta de luz, seja lá quanto for, 50, 100 reais, 30% é imposto. Então, se sua conta deu 50 reais, você está pagando 15 reais de imposto. Aí você vai comprar a cesta básica, você paga mais um tanto de imposto. Você pegou o ônibus, transporte público, aquela tarifa ali, boa parte é imposto. E a outra O parte é imposto sobre subsídio também, né? combustíveis e o imposto sobre combustíveis é altíssimo. O subsídio existe, mas porque tem um imposto sobre combustíveis que é absurdamente alto. Então, tudo que você consome, qualquer coisa, você está pagando imposto. Qualquer coisa. A gente está conversando aqui, quem está assistindo a gente, está assistindo usando algum equipamento que consome energia elétrica, está pagando imposto. Ah, tá de graça no YouTube, tá de graça uma ova. Você está pagando e está pagando a energia e o imposto. Então, para assistir a gente no YouTube, qualquer pessoa vai ver esse vídeo, está vendo esse vídeo, nesse exato momento que está vendo, está pagando imposto. Sem fazer nada. Está pagando agora. Então, assim, a gente. E quem tem internet dedicada aí que paga imposto mesmo, né? Porque Aí que o paga. imposto das Então, comunicações é mais que 30%. é muito mais. Então, assim, a gente tem que entender que o dinheiro vem da onde? Eu acho que essa explicação didática é importante demais dizer. O dinheiro ele surge da onde? Como é que o dinheiro ele aparece? O dinheiro aparece quando você imprime sua força de trabalho, sua criatividade, sua energia para gerar algum produto ou serviço que vai interessar alguém. Quando você faz isso, interessa alguém, a riqueza foi criada. Então, você tem uma pessoa que é muito ocupada e você vai lá e arruma a casa dela como diarista. Nessa hora, você gerou um produto, um serviço que aquela pessoa que é ocupada e não tem tempo de limpar a casa precisa e com dignidade você ganhou o seu salário. Da mesma forma que um cantor de barzinho, da mesma forma que um garçom, da mesma forma que um professor universitário, não importa. Então você vai lá, bota seu tempo, sua energia, sua criatividade, sua inteligência e você gera algum serviço ou produto para alguém. A partir daí é que tudo começa. E não existe dinheiro público. Então, o dinheiro que vai para o Estado, que é o orçamento é gerido, e que todas essas obras que a gente comentou são feitas, é arrecadado dessa nossa riqueza que a gente gera, e ao receber esse dinheiro, ou no recebimento ou no consumo, a gente vai pagar o imposto. Ponto. É assim que acontece. Então, entendendo de onde vem o dinheiro, como a riqueza é gerada, é que a gente começa a ter consciência de que esse recurso é nosso. E o que acontece hoje, Aurélio, no Brasil, muito fortemente, historicamente, é que nós perdemos a consciência de onde o dinheiro é gerado e nós atribuímos ao que é público como se fosse algo extra mim, sabe? Ou algo ex mim. Não é meu. Não, é Então, assim, a rua tá suja, você ter a políticos rua de é projeção pública, a nacional rua dizendo não é que minha. imprimir moeda resolve o problema. Pelo amor de Deus, sabe? É, é uma falta de noção mais básica do que seja economia. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente pode eventualmente assumir endividamento, assumir um déficit maior em momentos de calamidade, em momentos de guerra, como é esse caso desse ano. Você tem aí uma situação totalmente atípica e você vê que o mercado não está precificando nos juros, por exemplo, esse déficit fiscal, porque o mercado está entendendo que ele é transitório, ele não é permanente. Ano que vem a gente tem que retomar o orçamento e manter o equilíbrio. Na verdade, já está. Né? Nos leilões já está. Por Já que não, não, ele não está não. tanto, né? Tá, Não, não, não tá mais na curta a verdade dívida, né? ele não está exigindo um spread mais alto. Mas ele já está meio que recusando os, os títulos de emissão mais longa. Mais longa, exatamente. Isso Porque é a está tendo. confiança no futuro geral. Por quê? Mas não é tanto por causa da pandemia, não. É por causa dos Rodrigos Maias da vida,
que criam incerteza com relação ao teto de gastos. Exatamente. Teve até ministro do governo, aí foi o Paulo Guedes deu o recado, né? Aquele dia que foi fantástico. Eu adorei aquela declaração dele, até no meu programa de rádio eu disse que tinha um outro ministro lá que foi falar mal do Paulo Guedes. Aí ele disse: Paulo Guedes, os repórteres todos, o ministro falou isso. Aí ele disse, eu não acredito que ele falou isso. Se ele falou isso, ele é despreparado, desleal e fura-teto. Se ele falou, eu não acredito que ele E tenha ele falado. falou, não acredito. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a Então, gente tem assim. foi tipo assim, ninguém vai furar teto aqui. E isso é que tem que ser mantido hoje. Você me acompanhou na época da votação da PEC do teto de gastos? Eu fiz a campanha, eu fiz todas as minhas redes sociais, fiz textos, fiz colunas, dizendo da importância da PEC do teto de gastos. Né? Que não era, como diziam, contra a educação, contra a saúde. Isso é discurso de gente que sabe que isso não é verdade, que sabe que está mentindo, e está mentindo de casa pensada com as piores intenções. Desonestos intelectuais, né? Muita desonestidade intelectual, a pessoa votar contra isso e apenas pelo causuísmo que eu vou ver. E agora, pelo causuísmo do poder. E agora recente, eu tive um embate aqui, porque teve um evento, né, da classe empresarial e chamaram um deputado baiano, federal, e esse evento foi logo uns 2 dias depois, do dia que foi votado aquele derrubada do veto do Bolsonaro para permitir o aumento do salário dos servidores e tudo mais, usar recursos da pandemia para É, pagamento de salário, para aumento de salário. E esse sujeito votou a favor da derrubada do veto, o que seria um caos para a economia do Brasil. Seria um caos se a gente tivesse esse permitido, porque aí você realmente ia ter um desequilíbrio fiscal permanente com esse gasto temporário, né, um gasto temporário para a saúde, você permanecer isso. E aí eu tive um embate, eu falei assim, não, mas isso está tudo no mesmo pacote. Não, mas nosso foco é discutir a reforma tributária e esse deputado é a é, favor das nossas pautas. Eu falei assim, mas não tem como a gente pensar em reforma tributária sem pensar em reduzir os custos do Estado para que a gente possa reduzir a carga de imposto. O imposto ele vem para claro, manter a a carga, estrutura. a reforma tributária, você mexer em carga tributária, é só você trocar nome, não vai resolver o problema. É, não é Porque mal simplificar, né, Aurélio? não, Simplificar é uma não, coisa não, boa, mas simplificar é uma não é coisa boa, suficiente. mas não é o suficiente e mais, hoje está tudo rodando no automático. Quem acha que, tem aquela coisa, vou calcular tal, tantas horas, eu até vi isso numa matéria no The Economist. Um pouco isso é meio lenda isso. O grande problema é que, primeiro, o imposto é muito indireto, então isso faz com que as pessoas não tenham consciência de que estão pagando imposto. Isso é ruim para a educação tributária no geral. Tirando isso, qualquer imposto que você faça, ele é ruim. Não existe imposto bom. A não ser talvez o IPTU, que é condominial, e olhe lá também, porque você acaba fazendo as faixas e tal, e acaba dando um imposto ruim também. Ele teria natureza condominial em tese, em início. Tese, Em a tese. teoria. Na teoria, ele seria o imposto melhor, porque ele teria natureza condominial. Mas nem esse, ele acaba sendo distorcido de mil maneiras de distorcer, e tantas outras taxas, você falou ITIV e tal, todas essas distorções terríveis. Mas todo imposto é um incentivo ruim, né? Ele é um incentivo a você não produzir, é um incentivo a você não trabalhar. Ele tira os bons incentivos e na hora que ele gasta é pior ainda, né? Porque aí você vê, né? Quando você dá R$ 6.000 de salário para um vereador no município que não tem, que não consegue pagar uma pessoa na iniciativa privada com isso, é óbvio que você está dando incentivo errado, é óbvio que você está acabando com qualquer chance de melhorar a produtividade geral dos fatores. Porque uma Isso coisa, né, aí. até o Paul Krugman, que é um economista de esquerda, um dos poucos economistas de esquerda, ele reconhecia no artigo dele, que eu citei até no meu livro, em que ele mostrava que os salários pagos naturalmente pela iniciativa privada, a média de salários, ela não é determinada tanto pela produtividade geral de mão de obra, mas sim pela produtividade geral dos fatores. E isso a gente vê em Salvador também. A produtividade geral dos fatores sendo baixa, ela causa desemprego e causa salários baixos, né? Porque a economia Exatamente. não gera a economia para conseguir com que aquele seu esforço que você faz para, como a gente chama, né, que o valor de um empregado, como o valor de um empreendedor, é quanto ele consegue agregar de valor, né, com o seu trabalho, com o seu esforço.
Então, Isso aí. quando a produtividade é muito baixa, esse esforço não vai ser o mesmo. É aquilo que você falou, vai limpar a casa, mas se a casa tiver uma renda muito baixa, também não vai poder pagar a ele aquilo que ele está agregando. São todos os Exatamente. fatores que vão contra. Agora, eu queria deixar, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, pelo tempo da conversa, sem querer te alugar demais também, que você deixar à vontade para falar sobre qualquer assunto, uma provocaçãozinha assim, para a gente dizer que a gente está nessa gravação, claro, essa gravação fica para daqui a 10 anos a gente consultar, mas a gente está perto de uma eleição municipal. Tem muita gente que não dá importância para uma eleição municipal, e eu sei que você está dando muita importância para a eleição municipal e a gente falar um pouco sobre isso. Tá? Mas a palavra é toda sua agora, eu não vou. Tirando essa Não, mas provocaçãozinha. pode fazer a pergunta que quiser sobre a eleição municipal. Você quer começar por onde aí sobre a eleição municipal? Não, Qual que é a sua ideia aí? falar geral, assim, você falar da importância das eleições municipais, como é que você está se posicionando nelas, como é que você vê e tal, a oportunidade para as eleições municipais e a importância da eleição municipal, enfim. Bom, eu acho que trabalhando sempre no que a gente conversou aqui, que trazer consciência para as pessoas, eu acho que esse é o ponto mais importante para uma eleição, é observar como que a gente deve escolher, né, os mandatários. Essa é a primeira conversa que a gente precisa ter, Aurélio. E aí eu trago o aspecto mais importante que é, a gente não deve considerar, a primeira coisa que considerar são as ideias do que vai fazer. Porque os políticos são ótimos de promessas, são ótimos de embalar com ajuda de marqueteiros, um plano de governo bonitinho, baseado no que as pessoas querem ouvir. É importante olhar para trás, olhar assim, qual que é o histórico dessa pessoa e o que ela já fez. E isso vai dar muita base do que vai ser esse futuro. Então, essa é a primeira questão que eu trago. Então, a gente tem aqui na eleição municipal políticos aí de carreira, né? Porque, assim, a gente tem aí diversos exemplos de candidatos que tem histórias, né? Tem vida pública. E essa vida pública tem que ser analisada à luz do que a gente vai ter. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que observar. E a partir daí, a gente observar quais são as ideias que vão nos levar para frente, que vão fazer a gente prosperar, e quais são as ideias que vão levar para trás, fazer a gente tornar um estado e uma cidade, né, principalmente, a gente está falando dessa municipal, uma cidade ainda pior. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Então, eu acho assim que esse é o primeiro ponto, e na escolha de prefeito está difícil, porque assim, os candidatos, a gente tem uma competição aí para identificar quem está menos pior, né, do ponto de vista da minha visão pessoal. Eu acho assim que eu tenho restrições aí com cada candidato que você falar o nome aí, eu vou ter questões para poder trazer de factuais, não são opiniões, são fatos, né? E falando de um lado que é o vereador, eu acho que aí a gente tem a chance Alguns também de deles são votar em meus amigos, eu vereadores. não. Não tenho problema nenhum eu não tenho nenhuma inimizade, nenhum tipo de problema pessoal com nenhum deles, né? Inclusive, nenhuma. Eu tenho só questões factuais sobre o posicionamento e a história do que fizeram até então, né? E o posicionamento de alguns sobre o que estão propondo como ideias, né, para essa eleição. E para vereador, que eu acho também muito importante a gente escolher uma Câmara melhor, uma Câmara que reduza, né, o poder do setor público e fiscalize melhor, que cobre o investimento no lugar certo, que acompanhe esse gasto, como é que a gente gasta tanto dinheiro em educação, nossa educação é tão ruim, como é que a gente não bota mais recursos na segurança pública, como você bem falou, na Guarda Municipal. Quem vota orçamento é o vereador. Então, assim, a gente precisa também de uma Câmara que seja, assim, gente, nós estamos matando aqui nossos jovens, estamos matando as pessoas na cidade por causa da violência urbana insustentável, nós precisamos colocar mais recurso nessa área da Guarda Municipal, na iluminação pública mais adequada, em situações que vão coibir, né, a morte desnecessária de um ser humano por causa dessa violência urbana, que a gente está em níveis de pandemia. Né? A violência urbana é pandemia no Brasil há muito tempo e a gente normalizou essa pandemia. Entramos no novo normal da pandemia da violência urbana, como que matar, né, por causa de um celular, tá tudo certo. E, no fundo é isso que a gente normalizou. A gente criou programa de TV e de rádio só para falar disso. Normalizamos tanto que criamos programas de TV e de rádio só para falar disso. Então é isso, Aurélio. Eu sou filiado ao Novo, então assim, eu defendo as ideias do Novo, de um Estado mais eficiente, de um Estado melhor, e de que a gente consiga devolver o poder à população. Por isso que ele tem aí uma chapa de bons candidatos a vereadores do Novo. Infelizmente, um erro do Novo, e aí eu sou dirigente, posso falar, o Novo erra,
não ter candidato a prefeito, nós Também precisaríamos de acho. um candidato a prefeito, Também um acho. erro crasso do Novo, já fiz minhas críticas aí aos dirigentes partidários, eu não sou dirigente do Novo, né? Ainda mais tendo candidatos a vereador que teriam toda a qualidade para ser candidatos a prefeito. Alguém teria que sair para ser candidato a prefeito para levar nossas ideias para o debate, para desmascarar e provocar esses candidatos que têm essa embalagem toda bonitinha, mas que no fundo nunca fizeram o que querem fazer e tiveram chance de fazer. Então, assim, a gente tem que fazer isso e teríamos que ter total independência, né, na nossa chapa. Uma pena a gente não ter candidato a prefeito. Graças a Deus temos em Feira de Santana, né, onde temos também candidato a vereador. Mas é isso. Acho que tem excelentes candidatos no Novo para a gente, quem sabe, eleger aí o primeiro vereador do Novo, o primeiro mandatário do Novo na Bahia. Para prefeito, eu voto César Leite, não só por ser meu amigo, mas por admirar o trabalho dele e tal. Sei que Eu ele acho que o César Leite, pode ter divergências e tal, mas eu acho que do que está aí. sem dúvida, o César Leite eu acho que é um candidato que tem um histórico como político, né, como mandatário, foi vereador, muito interessante. Acho que tem aí boas questões na proposta do César Leite. Me incomoda o hashtag fechado com Bolsonaro. Não sou fechado com Bolsonaro, apesar de apoiar muitas medidas do governo, ter total independência para defender. Eu já sou mais Né? simpático ao presidente, mas eu entendo que isso não nos torna tão diferentes. A gente conversou aqui por quase 2 horas e não É, achou tanta diferença assim. Não, eu não sou simpático ou antipático ao presidente do ponto de vista como governo. Eu gosto de trabalhar nas ideias e nos fatos. Eu acho que muita coisa está sendo feita no governo, principalmente nas coisas que eu acredito que são relevantes, que é manter o equilíbrio fiscal, que é trazer prosperidade e riqueza ao Brasil, que é dar dignidade às pessoas através de uma economia bem conduzida, está sendo muito bem feito. A questão toda ligada à infraestrutura, né, o trabalho do ministro Tarcísio, da ministra da Agricultura também. Então, assim, tem um quadro muito interessante nesse governo, mas me incomoda, né, quando eu estou fechado com alguém, assim, eu aí estou mitificando, eu estou trazendo o que eu não acho isso bacana, e também algumas posições mais ligadas a essa coisa corporativista, né, que eu não sou um fã de posturas corporativistas. Sempre que a gente defende ali uma corporação, me deixa agoniado. Mas do ponto de vista, assim, dos candidatos, eu, sem dúvida nenhuma, acho que o César Leite, me posiciono aqui publicamente sem nenhum problema, acho que o César Leite é uma opção interessante, para a gente mudar, né, e testar um novo modelo diante dos dois que estão aí, que aí eu falo sem nenhum tipo de dúvida, que é o grupo do atual prefeito e é o grupo do atual governador, com o PT e o DEM, não estão trazendo prosperidade para a Não, Bahia. A Bahia é um estado não, pobre, vamos ser claro. desigual, É, campeão de violência e péssima educação. Então, assim, Aurélio, não está dando certo o que esses dois estão fazendo. Agora, me assusta como eles têm tanta popularidade. Isso me assusta. não, o Bruno Reis, ele tem que começar por rever essa questão do saque empresarial e começar por ouvir algumas pessoas da base dele, que eu respeito, que são meus amigos também, que são mais afinados com as nossas ideias também, que estão mais antenados para as questões do desenvolvimento da cidade. Existem pessoas na base dele que têm essa proximidade com a gente, É. então que ele ouça mais essas pessoas também, já que tudo indica que ele vai ser o prefeito eleito, né? Hoje está gravando há 3 semanas da eleição, a gente está gravando, parece que é isso. E é bacana poder falar isso. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento se tiver qualquer conversa com qualquer pessoa, né, do grupo do ACM Neto e com o próprio candidato Bruno Reis, de trazer as questões que eu trago, porque são questões factuais. Eu não estou com opinião, não estou desmerecendo o que foi feito do ponto de vista de infraestrutura, de embelezamento da cidade, né, de infraestrutura em locais relevantes, mobilidade que está sendo investido. Bacana isso aí, o governo do estado e prefeitura, poxa, melhorou bastante nisso, não há dúvida disso. Mas a gente vive problemas crônicos, históricos, que não estão sendo enfrentados por ambos, né? E existe aí, e aí há uma preocupação política, Aurélio, quando a gente tem um ambiente que a gente tem que entrar no poder unanimidade. A gente teve esse problema com o ex-presidente Lula, porque eu me lembro claramente que, voltando um tempo atrás, é bom a gente olhar o passado, que a gente aprende muito. Você, como uma pessoa que adora história, escreve livros sobre história, um historiador aí, autodidata, né? Apesar de não ter o título de historiador, eu acho que você não sei se você se considera um historiador. Às vezes o pessoal pede, eu escrevo e tal. Eu enxergo você como historiador. Mas aí eu adoro olhar a história, e quando a gente chega lá para trás,
minha memória é muito boa. Uma vez o ex-governador Aécio Neves, que era oposição ao ex-presidente Lula, foi questionado porque ele estava indo inaugurar uma obra com o Lula e ele era oposição. E aí ele falou que foi questionado porque ele não criticava o Lula e tudo mais. E ele falou assim: olha, não se critica um mito. O Aécio disse isso. E isso produziu uma distorção que, quando você tinha alguém no poder muito poderoso, sem uma oposição estruturada, falando das coisas que não estão funcionando. É isso que é a democracia. A democracia é alguém no poder e uma oposição aqui que perdeu a eleição, porque a democracia é a ditadura da maioria. Não, A e maioria Aécio vai Neves. ter o Não, poder. você falou em Né? Aécio. Eu nem ligo muito para o que ele fala, porque ele diz, porque ele fez. Eu não ligo nem. Até para os malfeitos aí, não é para mim, isso não é o principal. Eu sempre que falo o Aécio Neves, eu lembro que ele não privatizou a CEMIG, que ele não privatizou a Copasa, e ele ainda fez um enorme do centro administrativo, um elefante branco, Elefante em Belo branco. Horizonte, indo para o aeroporto, lá no caminho do aeroporto, e ele está aí e legou para os seus sucessores, seja para o Pimentel, que piorou a coisa, mas e para o nosso Romeu Zema, um Estado completamente falido, completamente comprometido e que não presta serviço à população, que tem lá grandes Exatamente. prédios que o Aécio fez. Olha os prédios lindos que eu inaugurei. Olha as barragens da CEMIG que eu inaugurei. A CEMIG Mas eu queria. restatizou, sob o governo Aécio Neves, a CEMIG restatizou a Light, que tinha sido privatizada. Pois é, pois é. Mas aí, Aurélio, eu queria chamar a atenção desse aspecto da oposição. Quer dizer, ele era para ser oposição ao presidente Lula e começou a fazer esses afagos e tudo mais. E gerou, né, essa coisa mítica, né, do ex-presidente Lula, que foi muito mal para ele, para o PT e para o país, obviamente. Eles se acharam acima do bem e do mal e poderiam fazer o que quisessem. E a gente está vivendo um pouco disso na Bahia. A gente não tem oposição ao prefeito Assemineto e a gente não tem oposição ao governador Rui Costa. É uma oposição muito camarada, é uma oposição muito de alinhamento. Eu não estou dizendo que eles têm que brigar, não, porque um é o prefeito da cidade, da capital, e o outro é governador. Mas é preciso que haja uma oposição constituída para mostrar as distorções e as coisas que não funcionam na Não, em democracia. 2016, Sabe? em 2016 eles brigavam muito. Não, mas é Em muita 2016, camaradagem. não, em 2016 brigavam muito mais do que brigam hoje. Isso é o fato. É. É, Então, aí eu mas a gostaria, realidade assim, política é não tem diferente. que ter Eu acho oposição que por oposição. Eu acho que tem que ter oposição não, para é exatamente. Até porque mostrar as distorções. eu queria dizer, eu acho o governador, além de ser amigo, mas é uma pessoa que tem inteligência. Eu considero que o governador não é uma pessoa descapacitada, é uma pessoa que tem conhecimento e tem inteligência. Que tem se posicionado em várias questões, como da Ibal, como da Embasa, que tem feito algumas obras também que são boas. A gente citou aqui uma obra do governador que foi muito boa, que Salvador precisava mesmo e tal, né? Não tem nada contra, eu acho que tá. O prefeito também fez aquela coisa das parcerias nas UPAs, que a gente vê as UPAs funcionando porque tem parceria com a iniciativa privada, que é operado pela iniciativa privada, que aí as corporações não gostam, né? Mas é feito, tem que ser feito e tal. E o governador copiou, fez no Hospital Subúrbio também, ao mesmo sistema. Eu acho que Isso. tudo isso é. O que o governante faz de positivo, e você reconhecendo o governo federal também, tem que ser elogiado, lógico. Agora, não deixar de criticar o principal, eu acho, certo? O principal é, vamos parar com a gastança, vamos primeiro, não fazer mais concurso público tão cedo. Nós temos mil maneiras de prover o serviço sem precisar fazer concurso, né? Tão cedo. Já que a Constituição obriga a fazer concurso. Por exemplo, uma das coisas que eu pensei é esse pessoal do Renda Brasil, por que você não faz um curso de profissionalização e que permitam a eles fazer pequenos serviços, como o serviço civil, né? Como era antigamente quando você tinha as frentes de trabalho, né? São coisas que dignificam a pessoa gosta de sentir que está dando uma contrapartida por aquilo, Isso. né? Isso. A gente tem que dar E isso, dignidade às pessoas, poxa. Não e isso é. evita, É evita a contratação de N funcionários públicos, né? E, exatamente. Nós temos que dar dignidade às pessoas e comemorar quando essas pessoas abrirem mão espontaneamente de um auxílio do governo emergencial para que ela não passe fome e necessidade. é, É essa a lógica que nós precisamos implementar e eu acho que nesse caminho não está bom, da educação também não, que eu acho que é a minha bandeira número um, e a questão toda em relação à violência urbana, que a gente já conversou, e o ambiente de empreendedor. Então, esses aspectos a gente tem que falar abertamente e sem deixar de concordar no que está bom, de elogiar o que funciona e de ser coerente
e, por exemplo, tendo uma bancada do Novo, né, como vereadores na próxima legislatura, votar a favor de medidas que sejam boas para a cidade, independente de quem seja o prefeito. Como na Câmara Federal, nós votamos a favor em muitas matérias, É. mais até do que os partidos que estão na base, e o partido do próprio presidente na época, ele foi eleito pelo PSL. O Novo votou muito mais porque tinha a ver com os ideais e o valor do Novo, apesar de não ter base do governo, não ser base do governo, não ter interesse no governo. Então, assim, acho que essa Não, independência por outro é lado, fundamental, tem né? partido, né, que se dizia de direita, que tem cargo no governo, tem ministro e vota sistematicamente contra o governo, boicota o governo, que é uma Por uma coisa. questão política e não por uma questão da Exatamente, ideia. por disputa Acho que de essa que é vaidades, que a gente está vendo. exatamente. E aí eu não posso aqui, eu tenho uma grande chance do Bruno Reis ser eleito, eu não posso aqui por uma questão política ou de ficar bem na fita, fazer aqui elogios, ou para o governador, que é o atual governador do estado, também fazer aqui elogios, porque isso vai ser bom para mim, porque eu vou ficar de bem. Não, eu tenho que falar as verdades e as coisas que eu acredito que, por convicção, não estão funcionando. E eu acho que eles fazem, na minha opinião pessoal, e ressalto, um desastre de gestão do ponto de vista da educação, porque nós somos a pior educação do Brasil. Um desastre do ponto de vista da economia, porque temos o maior desemprego do Brasil. Esses dois pontos não são questionáveis. Só a palavra desastre você pode questionar, mas não são questionáveis os fatos. Com relação ao governador, eu gosto muito de dizer assim, poxa, o governador às vezes faz discurso, eu ouço o programa do governador, que passa na Rádio Educadora, ele faz discursos que combinariam com os meus, até no combate à violência mesmo. Ele é muito enfático e tal, né? Mas aí ele é tão diferente do partido dele, né? Porque o governador tem essa ênfase realmente de combate à violência, mas o partido dele, quando vai votar uma medida lá no Congresso Nacional, para você ter punição para o bandido, também que tem isso também, né? Enquanto houver impunidade, o crime vai continuar, né? Acho que você também tem clareza com relação a isso. Nós temos leis que em muitos casos, beneficiam demais quem comete crime, né? Quer dizer, faz com que o crime compense. Isso é uma Exatamente. questão. E aí, por puro Mas, viés ideológico. Aurélio, mas é isso, assim, eu respeito, né, o que você traz, seu ponto de vista é muito relevante, é uma pessoa que eu considero cada palavra que você fala. Mas você trouxe justamente agora o que eu abomino na política, que é isso, ele faz um discurso muito bonito, uma conversa muito bonita, que até poderia ser a minha, mas na prática nós temos o pior, se não o pior, indicador de violência urbana do Brasil. Então, assim, a gente tem que separar a conversa bonita de quem está no poder e o discurso da efetividade da ação. E nesse sentido, da violência urbana, do apoio ao empreendedorismo, do apoio à geração de riqueza, do desemprego, da educação, os dois são parceiros realmente assim, ó, inseparáveis. Então vão Não há abraçadinhos para o como mesmo lugar. distinguir. Eles são assim a primeira capital do Brasil, o primeiro estado do Brasil. A Bahia começou aqui, nós somos o número 1 e somos o número 1 nesses 4 piores indicadores. Então isso é revoltante. Isso é revoltante, mas e aí eu volto. Eu sou o cara agora. Estou falando aqui praticamente é uma voz sozinha, porque até quando fazem crítica ao governador e ao prefeito, a Semineto, é tudo feito com um elogio ali no meio e tal, que todo mundo tem um receio de tanta popularidade que eles têm, né? Porque eles conseguiram essa aura aí Não, é verdade. através da comunicação e das obras que fizeram. Então, assim, é bem desgastante para mim estar com esse É, posicionamento não é aqui todo agora. mundo, né? O nosso Rodrigo Rara lá mete o verbo, né? Tem algumas É, pessoas que realmente exatamente. assumiram a linha de frente, né? O Rodrigo Rara para assumir a linha de frente nessas questões, principalmente envolvendo o governador, né? Tem que Exatamente. Para quem não reconhecer. sabe, Rodrigo Rara, quem assistir, né, até o dia 15 de novembro, é candidato a vereador pelo Novo, né? E aí esperamos que o Novo eleja aí alguns dos vereadores, e Rara seria um ótimo nome para ser eleito e estar na Câmara Municipal no ano que vem. Maravilha. Considerações finais, à sua vontade. Amigo, olha só, parabéns aí mais uma vez pelo canal, por essa possibilidade de a gente trazer consciência às pessoas sobre temas que não são, né, tão relevantes, às vezes, para o cotidiano, porque o entretenimento toma conta, e o entretenimento é bom também, eu gosto, mas a gente tem que falar de coisa séria de vez em quando, né? A gente tem que falar de coisa séria de vez em quando, e tem muito canal aí só com bobagem, e você, ao trazer, né, luz e oportunidade de papos inteligentes aqui no canal, é
super importante. E pedir às pessoas que, toda vez que ouvirem, né, uma notícia da TV, uma notícia no jornal, no rádio, um comentário, que analisem criticamente, sabe, Aurélio? Analisem criticamente o que estão falando, o que foi feito, o que é isso. É só assim, com um pensamento um pouquinho mais crítico sobre o mundo, e não é crítico de criticar, é crítico de analisar, Sim. é que nós vamos conseguir ter mais consciência do nosso papel enquanto cidadão, do nosso papel enquanto um ser humano que está inserido numa comunidade, que é um bairro, uma cidade, um estado e um país, e aí a gente poder contribuir para isso melhorar. Eu acredito no mundo melhor e eu trabalho todos os dias para esse mundo ficar um pouquinho melhor do que eu puder. O que eu puder, às vezes, é dentro da minha casa. Então, assim, eu acredito que a gente pode sim fazer o mundo ficar melhor. E o primeiro passo é ter consciência de onde a gente está, é saber onde eu estou, para daí eu conseguir dar os passos para frente. Né? Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que saber de onde a gente está. Se a gente quer ir para algum lugar, para traçar esse mapa, a gente tem que saber onde a gente está. Então, assim, olhem para o mundo, olhem para a vida com essa análise, né, com essa consciência, para que a gente possa fazer melhores escolhas de nossos mandatários. É isso que eu desejaria aqui. Obrigado mais uma vez, Aurélio. Estou à disposição quando você chamar aí para a gente bater esse papo novamente. Obrigado a você, César. É uma honra tê-lo aqui. Você sabe que a minha admiração por você não vem de hoje. E cada vez mais, todas as referências que eu tenho de você são positivas. Quase todos os dias eu ouço alguém me dizendo, pô, o César Almeida é o cara. É a pessoa que entende, e tal, as pessoas que participam das suas palestras, que trabalham com você, que estão junto com você. Obrigado, Aurélio. E é isso aí. Vamos votar direito. Que você está assistindo esse vídeo antes da eleição e mora em Salvador, Feira de Santana. Temos candidatos do Novo nessas duas cidades, e eu, como partidário, como membro do Novo, peço que você olhe a nossa chapa e escolha aí um desses políticos que foram muito bem, passaram por processo seletivo, e tem chance aí da gente ter uma Câmara que realmente com uma representatividade nova. Então tem grandes candidatos aqui em Salvador, já comentamos aqui do Rodrigo Rara, tem a Luciana Buck, tem o Otaíde, tem Dorotéia Sobral, ligada à educação, tem muita gente boa na nossa chapa aqui em Salvador, em Feira de Santana também, e aí pelo Brasil também. Então, eu pediria aí esse carinho, se você puder, até dia 15, olhar aí pelos candidatos do Novo, porque eu faço parte, né, do Novo, e posso, assim, dizer que é um ambiente seguro para entrar na política e para poder fazer realmente um trabalho diferente. Aurélio, mais uma vez, brigadão. Um grande abraço para você, para toda a sua Valeu. família, que eu sou fã, além de você, da sua família, seus filhos aí, adoro, e adoro estar perto deles aí. Essa pandemia nos afastou um pouquinho, mas vou fazer de tudo para assim que acabar a gente poder aí bater um papo. Com certeza, tá? Você será muito bem-vindo. Valeu, grande abraço.